Olá, como é que vai? Tudo bem? Quem fala é o professor Piscator e hoje temos aqui uma pessoa que quem compete em Pernambuco estará bem atualizado, mas quem não conhece ainda é... Eita, deu um branco agora. Tiago Alves. Desculpa, Tiago. Tiago Alves, ele faz parte da nova gestão da federação, tem 36 ou é 33? 36. 36 anos, formado em História, vem contribuindo aqui para a federação, a gente vai conhecer a história dele e como ele começou, qual é o cargo dele, quais são as funções, o que é que ele está achando interessante, quais são os grandes desafios. Vai falar um pouco de como as pessoas podem entrar em contato, se registrar, ficar dentro de um grupo do WhatsApp para acompanhar os torneios e participar. Porque o xadrez, para quem não conhece, você pode jogar em qualquer lugar, contanto que esteja registrado, e nos torneios amistosos pode jogar também online, ok? Então, Tiago, em público agora eu agradeço a você pelo carinho, pela atenção, pela disponibilidade, porque você tem suas coisas para fazer, e também pela coragem. E por que eu digo sempre isso, Piscator? Porque às vezes tem pessoas que me conhecem e ficam, não, eu tenho que ver as perguntas para ver se eu vou responder ou não, vai me constranger. Eu digo, rapaz, você não me conhece. É mais fácil você me constranger do que eu constranger alguém. Então, fica tranquilo. Vai ser, na verdade, eu e o público vai viajar com sua história, e o legal é que toda história traz uma mensagem, traz uma reflexão. Além disso, no final tem a mensagem do Tiago. Então, Tiago, seja muito bem-vindo, se apresente ao público e depois eu começo a fazer as perguntas. O lance está com você. Tá certo. Então, primeiramente, agradecer aqui o convite do Piscator. Para mim é uma grande honra estar participando aqui dessa entrevista, sabendo que tantas pessoas importantes já passaram por aqui, né? Então, assim, para mim eu fico muito lisonjeado de estar participando, né? Até porque, assim, eu me considero um pouco, eu até brinco assim, às vezes que eu digo que eu sou meio outsider assim no xadrez. Por quê? É, porque assim, eu Essa não. foi boa. Eu nunca vi ninguém se observar assim. Gostei. Porque assim, o xadrez ele foi uma coisa meio acidental assim na minha vida, né? Então, por exemplo, Interessante. quando as pessoas falam aqui, né? Porque assim, eu não nasci aqui em Pernambuco, né? Eu Você é de sou onde? natural eu sou de São Paulo, nasci em Guarulhos. Eita, rapaz, que É, coisa boa. Perto do aeroporto, né? é. Então eu nasci em Guarulhos, aí eu passei porque assim, eu passei uma parte da minha vida São Paulo, Recife, São Paulo, Recife, aí vim para cá definitivamente em 95 e tô desde então, né? Então eu tinha 10 anos de idade, vim para cá Se adaptou bem, e porque você sabe que é outra cultura, né? Tem. é porque assim, como eu vim, eu ainda era criança ali, pré-adolescente, né? Então assim, Ah, tá, tá. a maior parte das minhas lembranças, a minha formação mesmo básica foi aqui, assim, então não foi tanto problema assim. Ah, legal, É, legal. Mas só que essa questão de, por exemplo, Recife, São Paulo, então meio que fez com que eu não conseguisse criar também tantas raízes assim em determinados momentos Ah, assim tá. É da verdade. vida, né? E aí o que acontece? Aí por que eu digo que eu sou outsider assim? Porque, por exemplo, às vezes quando eu converso com as pessoas assim do xadrez, que são da minha, que eu digo assim, da minha geração, ou pessoas mais velhas assim, que são até referências assim, o que acontece? Eu não tenho, muitas vezes, essas referências porque eu não vivenciei essas questões enquanto estava aqui. Então, eu meio que ingressei no xadrez tarde também, então acabei não vivenciando isso. Então, às vezes, quando eu estou numa roda assim que o pessoal está conversando, falo o nome de algum jogador assim de destaque aqui do estado e tal, aí eu não conheço a pessoa, assim, mas já ouvi a história, já procurei saber, assim, mas não conheci muitas das pessoas assim que fizeram parte da história do xadrez de Pernambuco assim por conta disso, né? E aí quando também eu afirmo, né, que sou meio que um outsider, porque assim eu nunca tive na minha perspectiva assim de utilizar o xadrez assim na minha vida como algo do tipo, eu quero ser um jogador de xadrez. Então nunca foi o meu Era uma propósito assim. atividade a mais de lazer, né? Sim, na verdade era o seguinte, eu sempre vi assim, por exemplo, quando eu era criança, tava assistindo um filme e aparecia uma cena que tinha xadrez, então eu ficava curioso, né? Eu digo, Olha nossa, só.
Que jogo interessante, né? Eu achava a dinâmica do jogo assim muito, sabe, gerava uma dúvida, uma curiosidade, etc. Mas não é como hoje, né? Que você de repente vai lá, coloca no Google lá como jogar xadrez, né? E vai aparecer dezenas de artigos, sites, videoaulas, e aí você pode se deleitar ali. Então, antigamente você tinha basicamente o caminho. Ou você conhecia alguém que jogava xadrez e ia te passar ali aqueles conhecimentos, ou então você recorria ali ao bom e velho livro, né? Sendo que, para mim, eu não tive nenhuma dessas duas opções, né? Porque, assim, eu tive uma infância, assim, relativamente humilde, assim, então não tinha muito acesso, assim, a recursos para livro. E, assim, acho que você vai concordar comigo também, não é também como hoje, assim, que era mais fácil de você encontrar um livro também. Hoje você pode É até, na verdade. internet, você consegue encomendar um livro, então você tinha que ir nos lugares certos, tinha que conhecer alguém que sabia onde tinha, então, assim, era uma dificuldade maior. Então eu tinha esse desejo, né? Eu quero aprender a jogar esse jogo, mas eu não tinha encontrado o caminho. E isso, beleza, ficou ali aquela situação ali para mim, né? Poxa, Quer dizer, até todo esse que. momento de você visualizar, ora uma pessoa jogando, ou na televisão e tudo, era só o olhar prazeroso, mas sem conhecimento de nada, né? Conhecimento zero, assim, né? Assim como hoje eu brinco assim, né? Quando eu vou ensinar alguém assim, um iniciante do zero, né? Que aí as pessoas dizem assim, ó, o que você conhece sobre xadrez? Ah, eu sei que é um jogo de tabuleiro e que tem o cavalo, né? O cavalo é a peça que todo mundo tem a referência, né? Aí, então assim, para mim era só isso, era só uma curiosidade, né? Mas sabe aquela coisa assim que você diz assim, não, um dia eu tenho que resolver isso aqui, um dia eu tenho que Agora, aprender isso aqui de alguma forma. Tiago, eu estou achando super interessante, que é bem diferente mesmo. Eu vou fazer uma pergunta que vai exigir uma lembrança sua assim mais detalhada. Será, vou levantar uma hipótese, será que você, quando viu o xadrez, foi conquistado pela estética ou foi conquistado porque alguém disse que é uma coisa de inteligente ou que é um jogo complexo? O que é que você acha que, na sua idade, assim, lhe atraiu visualmente? A estética, a complexidade, o que falavam, o rei dos jogos, não Uhum. sei. O que é que foi, na sua opinião? Não, eu nem tinha essa referência assim de, por exemplo, da complexidade, de ser associado à inteligência, eu não tinha. Sabe aquela cena daquele filme Lances Inocentes, Sim, quando o Josh ele tá brincando de pega-pega na praça e de repente ele encontra lá, né, as pessoas jogando lá na praça e e ele fica para e fica encantado, meio né? que É. isso, né, fica meio catatônico ali olhando para aquela cena. Então, meio que era isso assim, sei lá, de alguma forma aquele jogo me encantava, né? A estética dele, eu acho, né? O fato de ter peças diferentes, né? Com formatos, tamanhos, né? Modos de se mover diferente, aquilo me encantava, né? Então acho que foi mais por conta dessa questão da Mas você, configuração quando da viu, estética. desculpa interromper, quando você viu Uhum, a primeira vez, você sentia que era um jogo de combate intelectual ou você achava só os movimentos interessantes? Como era? Tenta explorar um pouco isso para a gente uhum, sentir. Porque é até bom para quem tem filhos entender um pouco a reação, né? Que é uma aham. mistura de admiração, espanto e querer aprender um negócio desse, né? É. É porque assim, isso é um pouquinho também da minha personalidade, assim, né? Eu sempre gosto de aprender coisas novas, assim. Quer dizer, você tem Sempre. fome de conhecimento, né? É. Então, se eu vejo algo assim que por alguma razão aquilo ali me encanta, então assim, eu vou mergulhar de cabeça naquilo ali. Então, Entendi. aí até nessas brincadeiras assim, né? Eu já tive a minha fase assim da astronomia, então eu, Ah, que né, legal. Seja já bem-vindo. Eu tive. queria ser astronauta. Eu sou da época do Gino e Eugênio, para você ter uma ideia. Sim. Então eu já tive essa fase de, sabe, de ficar mapeando o céu, né? Tipo, fazendo observação, tal, Que etc. legal. Você tem um É, senso científico. Ótimo, é. ótimo. Aí, sei lá, já tive minha fase do xadrez, que eu achei que ia ser só uma fase também, como tantas outras assim que eu tive. Mas, assim, de alguma forma aquilo ali me prendeu, assim. Só que, né, eu jamais, assim, pensei em algum momento, assim, até acontecer de fato, eu vou viver profissionalmente do xadrez. Né? Em momento nenhum eu pensei isso. E aí, voltando também àquela questão que eu disse assim que sou outsider, é porque assim, quando você fala que alguém vive profissionalmente do xadrez aqui no Brasil, você imagina logo o quê, né? O cara é um GM,
né, Exato. que disputa competições, tal, etc, patrocínio, tal, aquela coisa toda, mas no meu caso não, né? Eu tenho uma carreira no xadrez, mas sem, assim, sem necessariamente ser um jogador de xadrez, né? Isso é Então, muito bom você falar. Então, o pessoal tem que entender que dar aula, fazer treinamento, não tem a ver com o nível, agora tem a ver com a técnica que ele tem, uhum, adquirido, a didática e tal. Então, nesse sentido, o xadrez é muito aberto para dar oportunidade às pessoas, né? exatamente. Então, assim, né? E aí eu me lembro, né, que a primeira vez assim que eu tive contato com o jogo mesmo, assim, de poder tocar as peças, de poder, sabe, manipular o jogo, eu acho que eu tinha por volta, para você ver como os padrões de hoje em dia seria considerado tarde, assim. Acho que foi por volta dos 13 para 14 anos, né, que foi quando eu tive esse primeiro contato, através de um vizinho, que o irmão dele tinha comprado, né, um xadrez, era um xadrez bonito, de madeira, né, um xadrez bem legal, assim. E ele tinha esse xadrez, e aí o irmão dele, que estudava comigo, né, na época, aí ele disse, ó, meu irmão tem esse jogo aqui e tal, mas não sei jogar muito bem, não. Aí eu disse, pô, eu também não sei, né, mas vamos lá, vamos ver como é que é. Aí tinham as instruções do jogo, né, só que estavam todas em inglês. Aí já gerou a primeira barreira ali, né. Ó, e agora, como é que a gente vai fazer aqui para identificar? Então você via lá os movimentos e tal, então a gente meio que pegou um pouco da regra oficial, que a gente conseguiu, né, entender ali, e como todo bom iniciante no xadrez, né, ele cria suas próprias regras, né, até aprender algumas coisas, né, exemplo, né, rei sendo capturado, né, É assim mesmo, sozinho é assim né, mesmo. então, sei lá, não existia lance legal, né, tipo, O rei fica em xeque deixa, e continua o jogo, né? Aquelas continua o coisas. jogo, né? Então, assim, a gente foi ali entendendo. Aí, com o passar do tempo, assim, conheci uma pessoa que sabia jogar um pouco mais e disse: Ó, isso aqui não pode. Aí você já vai associando Quer ali. dizer, à Aí, medida que você ia experimentando e observando, você ia lapidando, né? isso. E Aí, isso até assim, agora sem livro, sem nada, né? nada, zero, zero. Tá Só vendo, pessoal, na. que tem existe a evolução natural, é mais demorada, mas isso acontece. Eu até vou te falar isso porque, assim, eu sempre digo para as pessoas: Ó, você pode aprender sozinho? Pode. Agora, como você falou, assim, sem você ter um direcionamento, você vai, por exemplo, cometer mais erros até entender que aquilo é um erro, espontaneamente, né? Você diz, opa, isso aqui não é legal. Aí eu já vou, né, entender aquilo ali, aquela dinâmica, mas isso eu vou levar muito tempo. Se você tem uma orientação, alguém vai chegar para você e dizer assim: Ó, se você fizer isso aqui, tá errado por isso, isso, Você isso. Aí ganha você, anos de tempo, né? exatamente. Exatamente. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, né? É igual uma pessoa que vai aprender a tocar piano. Ela pode aprender a tocar sozinho, só que aí ela vai tocar com os dedos todos errados, né? A abertura da mão errada, angulação, tal, E isso para etc. desfazer, para depois fazer o certo, Exato. é mais difícil. Exato. Aprender de forma errada, né? Aí, desaprender uma coisa errada é mais difícil do que aprender o certo lá atrás, né? Então, É por isso porque que às vezes como você, isso que ele está dizendo, pessoal, na área de psicopedagogia, que é uma especialização que eu tenho sobre dificuldade de aprender, quando você não tem o conhecimento, você literalmente está vazio. Então é mais fácil de ser bem orientado. Agora, se você faz o percurso sozinho com seus conceitos, então você aprende muita coisa errada e depois vai ter que para desaprender. Por isso que ele desconstruir. diz que há um trabalho maior para desaprender. Até porque muitas coisas vão ficar solidificadas, então tem que quebrar isso, sabe? Exato. Mas vai lá, tá muito interessante a tua história. Não, então. Aí, assim, né? Aí tem um fato interessante que eu passei numa prova, assim, que para mim foi bem significativa, assim, porque me ajudou muito, assim, a abrir minha mente e tal. Eu passei numa prova lá no Senai, né? Sim. Fica ali no bairro de Areias. Passei no curso de eletrônica. E, assim, para mim foi uma experiência ótima, assim, porque, sabe, eu saí do meu bairro, né? Aquela coisa toda, Isso. sempre acostumado, estudei numa escola que ficava a 5 minutos de casa. E vivenciei essa experiência, assim, né? Lá no Senai. E aí o xadrez, ele meio que ganhou um aspecto importante na minha vida lá. Por quê? Um dos colegas de sala, ele jogava muito bem, para a idade que ele, Eita, que ele tinha. agora o seu nível vai Né? melhorar. Aí meio que, tipo assim, né? Eu encontrei o meu Nêmesis, né? Então eu olhei Que assim, eu massa. gostava já de xadrez, né? Já tinha uma pequena noção, assim, já do que fazer, tá, etc. Nada muito aprimorado, né? Tinha uma noção de iniciante, assim. Aí ele disse, jogo xadrez. Eu, poxa, que legal, eu também jogo,
fazer uma partidinha e tal. E aí eu fui, assim, massacrado, né? E, tipo... Agora um intervalozinho aqui, Tiago, para a gente transferir um pouquinho dessa vivência para o público. Você percebeu que quando... Eu digo isso porque eu também aconteceu isso comigo, no sentido de a gente fica extremamente empolgado quando encontra alguém mais forte. Você percebeu que, veja só, independente da idade que a pessoa encontrou essa pessoa mais forte que ele, você percebe que você começa a tratar aquela pessoa especial pelo conhecimento a mais que você sabe que tem que cuidar daquela amizade para você adquirir aquele conhecimento. Às vezes, as pessoas que não conhecem acham que não é bajular. Não, é porque você quer aprender e você sabe que é raro encontrar a pessoa e quando encontra, você tem um carinho especial. Quem não entende vai dizer, mas rapaz, Tiago está bajulando aquele cara, só viu com ele. Não, é um sentimento de respeito por saber mais. E é isso que faz muito a amizade acontecer no xadrez e as amizades serem muito sólidas, né? Exato. Então, continua. É só para o pessoal entender um pouco isso, né? Sim, e era bem isso, assim, né? Porque, como você falou, assim, aquela coisa assim, poxa, eu tenho alguém aqui que tem um conhecimento maior do que o meu nisso e que pode me ajudar, assim, mesmo que indiretamente, né? Até, mesmo que a pessoa não se disponha assim, eu vou te ajudar, mas só o fato de, por Só exemplo, jogar já você é só uma... jogar já tá sendo uma forma de você absorver ali alguma Ô, coisa. Tiago, E, deixa eu só fazer mais outra pergunta que está super interessante isso. Vou explorar algumas coisas para confirmar isso. uhum, Você percebe que quando você... Quer dizer, você percebeu que quando você diz, pô, que legal, um cara que sabe mais, vou poder jogar e aprender mais. Você percebe que na hora que você tem essa consciência que ele sabe mais, você percebe que a derrota não dói no seu emocional, porque você verdade. entende que você não repete a mesma partida, porque mesmo que você não Uhum. analise, sua mente vai sinalizar aonde Você sabe. você errou. E aí muda o contexto total, porque às vezes no Ocidente o erro é visto como um desvio do aprendizagem, e na verdade o erro faz parte do lapidamento de qualquer assunto que você quer dominar. Exato. É, assim, Que lógico que história ninguém bonita a quer. sua, viu? Muito É. bonita essa história. Obrigado. Assim, lógico que ninguém quer errar, ninguém quer falhar, né? Mas É, assim, a falha, o erro, ele é tão importante quanto o acerto, né? É porque assim, a gente só vê nas histórias de sucesso, a gente só vê a chegada, né? é a chegada, exatamente É, isso. mas assim, O processo é que o é. processo, né, onde a gente tá ali quebrando a cabeça, martelando. Tanto é que eu até brincava assim, né, que eu dizia o seguinte, eu era aquele amigo, o chato. Não no sentido assim de ser uma pessoa ruim, mas no sentido Eu de, sei. sabe? Aí eu, Fulano, bora jogar uma partidinha? Aí o cara, tá, beleza, bora lá. Aí disse, uma revanchezinha aqui. Aí, agora não dá. Então eu ficava, e aí depois, não sei o que, tal hora, sabe? Você ficava insistindo direto. Ó, Por quê? Tiago, sabe por que eu tô rindo? Não é mangando de você, não. Uhum. Porque eu pedia para minha mãe fazer suco, procurava saber o que é que o cara gostava, para o cara não se chatear de tanto eu perguntar também para jogar. Não, porque assim, você tinha poucas oportunidades de jogar, assim. Ah, por exemplo, assim, no meu bairro, assim, pouquíssimas pessoas jogavam, pouquíssimas, pouquíssimas. Aliás, as que jogavam foi o seguinte, foi um grupo de amigos, né, que a gente aprendeu ali junto e ficava sempre jogando ali naquele Quer dizer, era um núcleo, mas eu não laboratório de tinha erro e de acerto, né? isso, mas eu não tinha, assim, uma experiência externa, sabe? Eu não tinha uma Entendi. pessoa de fora desse núcleo aqui, então eu não sabia nem qual era meu nível, se eu estava jogando bem ou mal, tal. E, assim, era uma oportunidade que eu tinha, então eu queria extrair ao máximo aquilo ali. E aí eu brinco, assim, que eu dizia o seguinte, eu sempre perdia, né? Sempre perdia. E eu ficava assim, né? Poxa, Não, perdi e peraí, tal, deixa eu mas... fazer uma vírgulazinha que é importante para o público que não sabe. Você poderia explicar para o público o Uhum. que te fazia se motivar mesmo perdendo? Porque em outros jogos a pessoa, não quero não, desiste, nem quer saber mais, tal. O que é que você acha que acontecia com você, que você, quanto mais perdia, é que gostava mais de jogar, porque sabia que estava... Como é que era a sensação? Explica um pouco para Então, o público. porque eu sentia que a cada partida que eu jogava, eu tava melhorando. Olha aí. A cada derrota eu sentia isso. Autoavaliação. Eu dizia, opa, joguei melhor do que a outra. Aí, claro, no processo, aí joguei uma partida legal, aí perdi por um vacilo. Aí na outra jogava muito, sei Oh, lá, isso é muito muito mal, mas na bom. outra jogava melhor do que a primeira que eu tinha jogado. Então eu tava sentindo que tava tendo um processo. E cada vez mais eu sentia que ele tava tendo um pouco mais de dificuldade
para Pô, poder me que vencer. massa. Aí eu, opa, tô chegando lá, tô chegando. E aí eu dizia para ele, ó, vai ser difícil, mas um dia eu vou lhe vencer. Eu fico Não imaginando a sei se. primeira vitória com esse cara, Então, hein? Eita. então, eu disse, ó, um dia eu vou vencer. Pode demorar, sei lá, 100 partidas, 150, 200, mais um eu vou vencer. Isso aí eu tinha plena convicção, eu tinha plena certeza. E não porque assim eu queria ser melhor do que ele, mas é porque eu tava sentindo que em algum momento aquele meu objetivo, que para mim era importante, como eu falei, não por querer ser melhor do que ele, mas assim, porque eu sentia que era uma meta. Eu digo, poxa, eu quero chegar nesse objetivo aqui, então eu vou ter que ralar muito para conseguir chegar lá. Então, no dia que eu conseguir chegar, é como se, tipo assim, você tivesse atingido sei lá, Não, um eu tô checkpoint, assim, entendendo. na vida, né? À medida E que aí você você. foi jogando, você foi percebendo que você estava entrando em outros níveis e estava percebendo que estava se avaliando. Você nessa idade conseguiu deduzir isso em outras áreas ou foi a partir dessa experiência que você diz, agora eu sei me avaliar quando eu estou melhorando em outras áreas? Então, eu já tinha um pouquinho disso, assim, né? Porque até mesmo ainda nessa questão do Senai, quando eu fui fazer a prova de seleção. Então, isso foi uma situação até interessante, porque assim, eu passei minha vida toda estudando na rede pública, né? Então, assim, eu peguei uma época bem difícil, assim, da rede pública, em termos, assim, de estrutura, né? Por exemplo, só para ter uma noção, assim, Conteúdo, né? Essas coisas e tal. por exemplo, quando eu era oitava série, assim, a minha turma, que hoje seria nono ano, né? A gente passou o ano inteiro sem ter um professor de matemática. A Isso escola aí não acaba com a. conseguiu fornecer, né, um professor de matemática que passasse, tipo assim, mais do que uma semana lá. Os que foram passavam uma semana, aí a pessoa saía, desistia. Então, assim, a gente passou. Tem lá, quando eu pego minha ficha 18 lá, aí tem lá uma lacuna lá e uma observação que a turma naquele ano não teve professor de matemática, porque não, né, Poxa. a GREA não conseguiu. Enfim, não tive. Então, assim, comprometeu um pouco minha base, mas, assim, eu sempre fui uma pessoa muito focada, assim, nessa questão de estudar e etc. Só que, né, isso também foi um ponto importante para mim, assim, e é uma coisa que eu sempre gosto de contar quando eu tenho oportunidade, que é o seguinte, as experiências que você vai vivenciar. Às vezes, quando você está vivenciando uma experiência, assim, só no universo fechado, né, então você cria uma falsa sensação de, sei lá, às vezes de que você sabe bastante, de que você é melhor do que os outros, ou que, sei lá, Exatamente. alguma coisa desse gênero, assim. Então, assim, como eu tinha essa ânsia, assim, por gostar de estudar, de ter uma certa facilidade, então meio que para mim, assim, a dinâmica do colégio, ela sempre foi muito fácil. Nunca tive dificuldade, assim, em colégio, né? Só que eu estudava em um contexto em que, na minha época, né, a escola pública, ela passava por um processo difícil de sucateamento e tal, enfim, né? E aí, o que acontece? Nesse período, eu fiquei com essa sensação assim de que, não, eu sou muito bom, sabe? E aí, quando eu fui pro Senai, tive um choque de realidade assim, por quê? É, Porque faltava muita base para e mim, aí já era um curso mais técnico, curso tal, técnico, então tu precisava de uma atuação em bagagem muito grande de trabalho, tal. matemática, né? Bagagem muito da parte de exatas. Então, assim, eu tive que sentar de novo lá, estudar e tal. E aí foi onde eu percebi, assim, que esse processo, assim, de você se autoavaliar, né? Por exemplo, poxa, eu tô com essa deficiência aqui, então como é que eu vou fazer para supri-la? Então, eu sabia que eu tinha que correr muito, assim. Tinha alguns colegas que tinham vindo da rede privada, né? E aí eu via que eles tinham facilidade e eu não conseguia entender por quê, né? Eu disse, poxa, mas por que ele consegue entender tão fácil isso aqui e eu não tô conseguindo? Aí eu disse, peraí, calma, deixa eu tentar entender o porquê. E aí eu começava a conversar com as pessoas, disse, ó, isso aqui e tal, como é que tu faz? Ah, não, eu faço desse jeito. Aí eu já comecei a entender alguns processos mentais ali que iam facilitar. Então, assim, eu tenho muito essa característica, assim, eu sempre estou observando, sempre estou tentando Quer dizer, entender, eu você gosto... é fruto de uma experiência desse choque com matemática, né, nesse curso técnico, e com o xadrez como um processo coerente de autoanálise. Então, me parece que você, nesse momento, está no momento de, literalmente, você criar a sua forma de estudar e a sua forma de se avaliar. Que riqueza, hein, de É. experiência. Então, assim, e como eu falei, né, para mim ali foi um momento de grande descoberta, assim, né, de que, sabe, primeiro foi aquela coisa, assim, o choque, né, de você dizer, opa, eu achava que eu tava Tem uma num caminho defasagem, né, que eu bom, tenho que tenho, recuperar. tenho que recuperar e ver que, tipo assim, não, eu tenho capacidade, inclusive, né, de estar ali entre o pessoal que teve uma condição, uma formação básica mais sólida do que a minha, eu tô ali, né,
de igual para igual com eles, Parabéns, assim, Thiago. É claro, assim com um mesmo. Não esforço pode se gigante, né? vitimizar, não. Tem que fazer o quilômetro extra para compensar, a verdade. Isso. Tanto é, Piscator, que assim, às vezes eu digo até brincando assim, que de toda situação ruim a gente sempre pode tirar alguma coisa boa, e a gente tá vivendo um momento complicado agora, né, em relação à questão de saúde e tal, É, né? E claro, se você for parar para pensar, né, você sempre vai extrair alguma coisa que ajudou. Por exemplo, esse processo mesmo que a gente está fazendo aqui, de certa maneira também tem um pouco de, assim, de influência dessa questão da pandemia que impulsionou bastante essa questão da tecnologia, né? As pessoas passaram a usar mais esses recursos. Mas assim, eu me lembro que, né, quando eu tentei a primeira vez passar lá na seleção do Senai, eu não consegui por algo como meio ponto, assim. Fiquei a meio ponto de entrar. E, cara, aquilo para mim foi um baque grande, assim, é. porque alguns colegas Parece tinham que quando a conseguido e tal. derrota é minúscula, parece que dói mais do que quando é grande, né? Do que tá Quando. assim, É, tirei porque você. zero. Aí o cara também não me É, preparei e não, tal, não mas tinha como mesmo, né? Tal. E quando é muito próximo, assim, você fica um pouco mais frustrado. Mas, assim, para mim foi uma motivação. Aí no ano seguinte eu disse: não, eu vou passar nessa prova. Eu vou passar. massa. Então, É assim aí mesmo. comecei a estudar É uma tal. Aí atitude onde eu digo. mental e depois uma ação. É assim mesmo. Não adianta também só dizer que vai passar e também É, não isso. estudar. E Perfeito. tinha que ter os dois em equilíbrio. Aí eu me lembro que nessa época eu acabei tendo um problema de saúde, né? Tive uma pneumonia, assim. Oh, E assim, foi. E foi na época das férias do colégio, assim. Aí eu não podia poxa sair de vida, até casa, no momento que era de para lazer e lazer, tal. pô. É. Aí eu não podia sair de casa, não podia fazer nada, então eu disse assim, tá, então eu vou estudar aqui. Aí foi o momento onde eu tirei Aí toda a o defasagem que cara. eu tinha. Aí comecei a estudar, comecei a estudar, comecei a estudar e passei lá em quinto lugar. Que massa, Aí Tiago. Eita, foi, eu já imagino a alegria, hein? para mim E, foi. Tiago, é interessante isso, Tiago, porque no momento que você faz uma conquista assim tão solitária e pessoal, as pessoas que vê você contente, ela não entende, ela confunde com vaidade, mas isso é Isso. autoestima. Você Uhum. se reconstruiu de novo, né? Você está agora concorrendo com qualquer pessoa em pé de igualdade, mas fruto do seu esforço. Que coisa É. boa, que relato de vida muito interessante. E que prazer você confirmar porque às vezes as pessoas acham que é conversa de apaixonado de xadrez, você confirmar que o xadrez foi mais uma ferramenta que fez você descobrir a importância da autoanálise. Porque, olha, Exatamente. analisar-se não é confortável, principalmente no erro. Analisar para receber elogio, todo mundo Ah, é muito gosta, bom. né? Então, pode ter certeza que você já tem um pensamento avançado em relação a muita gente nisso aí. Isso é muito bom. Parabéns, Tiago. Rapaz, que história fantástica, que história fantástica. Eu fico imaginando a alegria dos seus pais. Deve ser uma vibração só, né? Foi. Assim, na minha família em geral, assim, a gente teve a geração minha e da minha irmã e de alguns dos meus primos. Nós fomos a primeira geração da família a, por exemplo, entrar no ensino superior, Poxa, né? que massa, você rompeu a história da família. Que massa, Exato. que Então, massa. assim, já por si só já é algo que é bem relevante, assim, né? As pessoas, você acaba se tornando uma referência, assim, dentro da sua família e vai puxando os que vão vir depois, né? As Isso, gerações que vêm depois. exatamente. Isso Então, é acontece aquela muito coisa. no esporte. Quando, Uhum. quando o Mequinho foi grande mestre, veja como depois foi mais fácil, porque aí todo mundo vê que é possível, né? Quebrou a barreira, né? É. Quebrou a barreira. Poxa, que E, massa, Tiago. Que massa. é, Sim, continua, e- continua aí. Não, então, Depois a gente entra é, na parte do desenvolvimento aí. Vai lá. pronto. Do meio de E jogo, quer dizer. aí, isso. E aí, no caso, finalmente chegou, né? O dia em que eu consegui lá a minha primeira vitória, né? Eita! Foi na mesma época que tinha passado. Assim, eu passei, né? Aí conheci esse meu amigo que ficou jogando lá as partidas comigo, né, É? tal. E toda vez que ele ganhava, ele dizia, pô, tu errou isso aqui, eu já ia, opa, tá certo, já vou anotando mentalmente aqui e tal. Aí tudo bem, passou, tipo, sei lá, acho que uns 2 períodos lá de curso, né? Ou seja, um ano praticamente. E aí eu consegui ganhar a primeira partida. Eita, que alegria, que Aí ganhei a alegria. primeira partida dele assim e tal. Lembra assim, né, consegui fazer lá um final de torre, né? Aí, poxa, tal, joguei bem, tal, ganhei aquela coisa. E aí é onde, na maior parte, a partir desse período, assim, e da minha vida de maneira geral, você falou uma coisa que me remeteu
uma questão que é o seguinte, né? Você falou, as pessoas às vezes confundem, assim, você ter noção, assim, das suas realizações, das suas conquistas com vaidade, né? Lógico, todo mundo tem uma pequena parcela, assim, né? Algumas pessoas mais, outras menos, assim. Mas o que às vezes me irrita um pouquinho, assim, é quando as pessoas, elas tentam também, de certa maneira, assim, não, você não pode ter, né? Você não pode exaltar nenhuma qualidade, você não pode... E eu não Isso. penso dessa forma. Eu acho que em que você é bom, sabe, você tem que valorizar. E não ficar É. com aquela falsa modéstia, porque não é bem assim e tal. Não, Não, e eu tenho um outra pensamento coisa, meio Tiago, nietzschiano nisso, sabe? vamos fazer aqui uma reflexão para o público que não entende às vezes isso, que é o seguinte. Veja, tem coisa mais legal de se ver. Vamos dizer, tá lá o torcedor, eu não acompanho muito futebol, mas veja, tá lá o torcedor, o time dele ganha, ele se abraça, beija o outro cara porque é da mesma torcida. Isso é uma alegria muito boa. Aí eu pergunto, se isso é aceito socialmente e todo mundo sabe que é benéfico, por que você não pode ficar contente com você mesmo? Uhum. Pois é. Porque só você sabe o desafio que foi, né? Só Uhum. você sabe. Então, isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer. E detalhe, eu gosto de ouvir histórias de conquista porque isso nos inspira. Tá entendendo? Eu gosto muito de ler biografia e tudo, então a sua história é muito importante porque você está mostrando toda uma trajetória muito humilde, a consciência que teve uma defasagem quando pegou um curso um pouquinho mais exigente e nem por isso se rebaixou, foi perguntando, tirando dúvida e foi fazendo o quilômetro a mais que faltava, né? E aí, Exato. quando você faz o foco bem feito, vai chegar. Pode não ser o primeiro, mas vai chegar. Porque o É. caminho é esse mesmo. Que coisa boa, Tiago. E aí eu já estou curioso como é que é as suas experiências quando você encontra pela primeira vez ou um grupo ou um clube, e aí você vê aquele xadrez de competidores que todo mundo que passou aqui de piscatou. O impacto é muito grande. A É gente se verdade. sente o grão do grão, do grão, do grão de uma areia. Então, fala um pouco esse início que você vai entrar agora nos grandes Uhum. jogadores, para depois a gente falar de competição e depois de federação. Tranquilo. Então, assim, né? Depois disso eu tive um hiato, assim, com relação ao xadrez, porque aí começa a vir aquela fase da vida que você tem que se preocupar com vestibular, né? Tal, ingressar na universidade, etc. Então eu passei um período de hiato, assim, mas eu sempre tive ali o xadrez, Natural, né? natural. Como um hobby ali, uma coisa que eu gostava, mas eu tinha pouca possibilidade de colocar em prática por conta da... Não conhecia muita gente que jogava, tal. Natural, natural. Eu no vestibular eu passei um ano sem jogar. Né? Agora, uma das maiores frustrações assim que eu tenho assim é de, por exemplo, não ter conhecido, né, a época, né, que eu tinha essa ânsia assim, não ter conhecido, por exemplo, o xadrez da praça do 13 de maio e o pessoal que lá jogava. Eu não Eita, tive essa rapaz. experiência, Poxa. entendeu? Então, assim, hoje, por exemplo, quando eu vejo lá nos torneios, tal, o pessoal que às vezes vai lá, tal, assim, eu conheço, eu sei quem são as pessoas, mas eu não vivenciei a experiência e ouço as histórias, Porque assim, você né? estava no ritmo de estudo, trabalho, essas coisas, né? Aí não. Exato, eu tava em outro momento Quer da dizer, vida bem que não... parecido com a história do Joyce Watkin, porque tem uma hora que o técnico proíbe ele de jogar na praça para não pegar o Exato. árbitro do jogo, aí ele fica passando e assim saboreando, poxa, o pessoal jogando e tal, né? É. Legal, Thiago, E, que história e bonita. também, assim, não tive, né, a vivência lá acho que era do edifício Pirapama, né, que era onde ficava a sede É, do clube, né, rapaz, era mágico aquilo ali, mágico, eu mágico. não tive essa vivência. Então, assim, é uma das coisas que eu tenho, assim, de frustração, assim, em relação ao xadrez, assim, é de não ter vivenciado essas experiências. Mas, sei lá, é porque também o destino não quis, né? Olha, deixa eu te dizer Ele... uma coisa assim, como você é de história, eu vou lhe dar um presente. Algumas histórias eu estou preparando um livro para contar de vivências minhas. Então, vê, eu estudava de manhã e não, eu estudava à tarde, que era mais barato, era uma escola particular. E aí eu tive que estudar de manhã porque eu queria poder à tarde poder acompanhar a conversa de Dr. Luiz e Eduardo Asfora. E aí eu não vou dizer a história toda para não atrapalhar a entrevista, mas Dr. Luiz contando como
ele fez para Boris Spassky ter a nacionalidade francesa, porque ele não podia voltar para a Rússia, porque foi mal visto, foi considerado uma desonra nacional por perder para o Fischer e tal. E Eduardo das Fora falando a novidade teórica dele na Nardorf, em cima de Nardorf. Tu imagina eu mudar o horário da aula para poder assistir eles conversando essas coisas? Pois é, Depois eu né? vi Dr. Luiz falando que pagou $1.000 para jogar 10 partidas de ping com ficha. Rapaz, olha, eu nunca joguei com eles, que meu nível era muito baixo, eu tinha 9 anos. Eu ia para casa assim, sabe? Viajando. Então eu fico imaginando, Tiago, você ouvir essas histórias e literalmente, e eu acho que agora entra na sua essência, você, como historiador, entende a importância dessa história, não como uma história de coisa velha, mas uma tradição, uma raiz. Todos nós que temos agora jogando, vem de um fruto de uma raiz, né? Que muitos nem conheceram. E eu acho que você, talvez aí você começa a identificar-se também com a história, né? Nesse momento aí já. Nessa época eu já estava fazendo já graduação em História, Olha aí, ó. né? Isso foi em 2005 a Poxa. 2009, faz um tempinho já, né? Então foi assim, foi também um período para mim super importante assim na minha vida, e tal. E aí é que veio um fato também curioso assim, é que hoje eu não exerço mais a função de professor de História, né? Apesar de assim ainda ter uma paixão gigante assim por História e tal. Hoje em dia eu não estou mais lecionando, Entendi, né, entendi. História, né? Hoje eu Mas estou você se formou em exclusivamente história, né? Se formou em me história, formei. certo. Me formei em História, fiz uma especialização em História e Cultura Afro, né? Aí, hoje eu estou concluindo uma graduação em Matemática, já estou já na fase já final Que de TCC, essas legal, coisas. foi para a área É, de exatas, rapaz. foi. Que É porque, legal. então, é porque assim, eu sempre permeei nas duas ali. Eu já pensei em fazer, na época que eu fazia o Senai, o meu pensamento era fazer engenharia, né? Você sabe que muitos físicos se tornaram físicos e filósofos por causa dessa influência da história e a relação com exatas, né? Você Aham, sabe que sim. quem sabe aí se É, não vai ter um filósofo matemático aí no futuro aí, hein? acho Poxa, que acho legal, que viu? hoje em dia mais não. Acho que hoje em dia eu já estou bem tranquilo. É porque assim, eu tive que fazer, não tive, mas assim, eu fiz matemática porque era engraçado, porque toda vez que eu ia apresentar assim algum projeto de xadrez para uma escola, tal, não que isso seja um problema, nunca foi, tá? Lógico. Mas eu disse assim, pô, para facilitar também a compreensão das pessoas, né? Toda vez que eu chegava lá, ah, não, eu sou formado em história, as pessoas, o que tem a ver história com xadrez? Eu digo, tem muita coisa a ver, né? Mas as pessoas não O associam pessoal quer diretamente. sempre relacionar de forma direta, né? Tem que ser uma coisa. Exatamente. Aí eu disse assim, então vou fazer matemática, porque aí na hora que eu for apresentar o projeto, né, você fala assim, não, eu sou professor de matemática, xadrez as pessoas aceitam com mais facilidade, É verdade, né, fica porque mais tem uma... palpável para entender, né? Exato. Aí tô terminando esse curso, Que né, massa. e já tô ingressando em outro já, agora já na área de tecnologia, né, análise de sistemas. Olha, Que olha, que massa aí aí, é a ó. realização também Olha. de um desejo antigo também que... Então, Tiago, vamos entrar agora. E as competições e o primeiro lugar que você viu com gente forte para a gente. Pronto. Então, Até sim, agora você está jogando com seu amigo, entrou na faculdade, terminou o curso técnico e tal. isso. Então, a primeira vez que eu tive contato assim com um xadrez de um nível que era muito além assim do que eu já tinha visto assim na minha vida, foi lá foi na Universidade Federal, mas já bem depois de eu já ter me formado já. Era um projeto de extensão que tinha lá. Então, tinha um pessoal até de matemática, os meninos de matemática que estavam nesse projeto, eu conhecia algum deles e fui lá, né, qual era lá. E aí comecei a jogar com o pessoal e, tipo assim, nível muito forte, assim. Nossa, só levando altas pisas, assim. Eu digo, nossa, E mas detalhe, vamos se lá, né? entrar no Vamos. ping, aí é que eles são feras mesmo. Não, aí é o caminho sem volta, né? Aí foi a primeira vez que eu tive um contato, assim, mais forte. Mas em termos de torneio, assim, né? O primeiro torneio que eu vivenciei foi uma semifinal do Pernambucano. Uma semifinal aberta, né, no caso. E aí eu me aventurei assim, eu disse, vou jogar, vou ver qual é, Não, mas assim. Por calma, quê? agora você está acelerando. Agora vem a Ah, parte tá. da história. Quando você entra no. Porque você vai, pagou a taxa, não sei o quê, mas aquele momento de entrar assim, tal salão, aqueles minutos Uhum. iniciais antes de começar, fala um pouco como era seu pensamento ali. Rapaz,
Porque tem gente que você não conhece, tem gente que alguém vai dizer, ó, aquele é o campeão de não sei o Aquele quê. é Então, fulano. fala um pouco esse ambiente para as pessoas que são iniciantes entender que é muito natural esse encantamento, essa, às vezes até uma timidez que o nível é alto, tal. Então fala um pouco assim para o pessoal visualizar como é ao mesmo tempo bonito Uhum. e ao mesmo tempo uma humildade muito grande que você se coloca de saber que aqui é um outro nível, né? É. Então, nessa época eu já trabalhava com xadrez assim na escola, Ah, né? Já legal. trabalhava, mas assim, eu sempre falo isso para as pessoas, ó, eu não sou jogador de xadrez, eu sou professor de xadrez, são coisas diferentes, certo? Você pode ter um excelente jogador que também pode ser um excelente professor, né? Ou você pode ter também os contrários, né? Você pode ter um excelente jogador que não é um bom professor, ou o contrário, você pode ter um bom professor que também não é um É. exímio jogador. Quando eu E ensino aí aos eu, professores, eu digo que tem três tipos de professor: o competidor, o de escola e o misto, que atua sim, nos dois. E atua bem, sim, né? aham. Agora, E lógico, a assim, regra ainda vale de se quer ser grande mestre, tem que ter aula com grande mestre. Não tem para onde. sim, não Tá tem, não entendendo? tem como fugir É. disso. Mas vai lá. E eu tinha muito claro assim para mim que, sabe, eu tô tranquilo assim nessa condição de eu sou um professor de xadrez, eu gosto de trabalhar com a base, eu gosto de trabalhar com fundamento, eu me sinto confortável, né, pegando alguém do zero e encaminhando ele assim. Então, eu gosto de trabalhar com isso. Sabe, se você pergunta assim, qual a sua preferência, é essa. Eu gosto de Lógico, pegar, lógico, lógico. pegar esse processo. Então, assim, por conta disso, eu também não tinha esse anseio assim de, não, eu preciso ser um jogador excelente, preciso ter um rating alto, preciso ter titulação Não, de, tudo de bem, mas mestre e como tal. era a sensação agora de estar num outro nível, porque veja, já é outro nível em relação Uhum, àquele amigo, né? Então, como é isso. que é agora? Quer dizer, em relação ao amigo, não, em relação ao grupo da Federal, que você já Isso. começou a ver que tem, e agora você entra numa semifinal. Aí, lógico, você não estava buscando resultado, mas como é a sensação assim? Primeiro, de sentir feliz de estar num outro nível e vai experimentar uma nova experiência. Alguma coisa lhe dava um pouco de nervosismo ou não, porque nem tudo é, assim, é perceptível, porque está todo mundo concentrado e é Aham. aquela conversa formal, mas está todo mundo com foco, né? Então fala um pouco assim para o pessoal entender um pouco. Foi um misto, assim, na verdade, de sensações, assim, né? Porque, como eu falei, eu não fui com um enfoque assim de tipo, eu quero Eu quero jogar. participar, né? Eu quero Eu quero ver participar. qual é aqui, quero sentir, quero vivenciar essa experiência, assim, eu fui com essa ideia, assim. E, como eu falei, um misto de sensações. O primeiro impacto é, tipo assim, nossa, o que é que eu tô fazendo aqui? Esse foi o É primeiro, assim. assim mesmo, é assim mesmo. Vou chegar lá no organizador e dizer, ó, obrigado aí, não precisa devolver a taxa, não, tô indo embora, ou então vou só olhar aqui, porque assim, quando você chega, e assim, eu em geral, assim, eu sou uma pessoa muito reservada, assim, né? Sou pessoa de. Se eu for chegar no ambiente, eu primeiro preciso sentir o ambiente e tal, para Eu ir aos também poucos sou assim, me, eu também sou me assim. soltando, assim, né? Apesar de que eu digo assim, existem dois Tiagos, né? Tem o Tiago professor, que é o que gosta de falar, que gosta de, sabe, Ah, não, de mas aí você aparecer, se né? liberta, né? Porque ali você É, está com a é, pureza do ser humano, a criança, né? Então, é. E tem o Tiago, que é o da vida normal, sem ser o da professor, luta, que é né? mais reservado e tal. Então, assim, o primeiro impacto que eu tive foi exatamente isso. Eu chegar lá no ambiente, tô sentindo ali qual é e tal. Então, tô escutando as conversas das pessoas. Ah, não, porque, sei lá, porque joguei contra fulano e tal, aí joguei uma dragão, não Em sei o mil quê, porque no oitocentos e lance tanto, tal. não sei. Caramba, pô, como assim, né? E Cara, detalhe, deixa eu dar uma parada. Isso é bom, pessoal, vocês ouvirem, porque, veja, para o iniciante que não tem uma orientação, pode ser constrangedor. Às isso. vezes a pessoa diz, poxa, me senti discriminado. Não, não, não. As pessoas não estão preocupadas com você. Elas estão Uhum, revendo amigos e normal. conversando experiências e que aparentemente parece ser inibidor. Inclusive, o que é que a gente vai falar diante de o cara se lembrar tudo de cabeça? Só isso aí já Exato. faz dizer, poxa, será que eu tenho Já nível para intimida, né? jogar? Né? Já, já intimida. Mas assim, uma coisa que eu vejo também é porque, no final das contas, né, o jogo ele é democrático, assim, né? Ninguém ganha de véspera, né? Você só É vai verdade. ganhar se for jogar, né?
é claro que, né? É claro que na condição que lá eu estava, eu tinha plena consciência assim de que eu estou vindo aqui para simplesmente participar e sei que eu vou ser o último aqui no torneio, e tal. Eu tinha essa consciência, porém, mesmo assim, você se sente, sabe? Nossa, como assim, né? Eu estou tão abaixo assim, né? Mas É estranho, mas uma coisa eu sei que você tinha certeza, por causa das experiências anteriores com xadrez, que você iria melhorar. sim, sim. Pode fazer zero em todas as partidas, mas você sabe que você, com certeza, seu nível já é outro quando terminar o torneio. Uhum. E o que me deixou feliz foi o seguinte, né? Teve partida assim que, óbvio, perdi, mas vamos supor, né? Isso é uma coisa até recorrente, assim. Né? Você chega assim, sei lá por volta do lance 20, aí você tá jogando com alguém. Aliás, todos eram mais fortes do que eu, né? Eu acho que eu tava no nível ali mais baixo. E você chega nessa condição e você tá numa posição de igualdade com alguém mais forte do que você. Aí você, "Poxa, como assim, né? Tô segurando aqui. Em uma outra partida estava melhor do que meu adversário. Lógico, cometi um deslize lá, uma gafe lá, entreguei o jogo, né? Mas assim, eu fui pincelando esses pontos, dizendo, poxa, eu consegui igualar com esse cara aqui em um determinado momento da partida. Tudo bem, naturalmente, o cara tinha mais experiência, ele vai, sabe, tipo, conduzir o jogo ali para, né, até forçar o erro do adversário menos experiente, né? Mas só o fato de eu ter conseguido, por algum momento, igualar, e na partida, sei lá, 2 partidas depois, assim, eu ter conseguido ficar melhor do que meu adversário, né? Depois de um esforço gigantesco, assim, né? Eu senti que, tipo, poxa, tá valendo a pena, sabe? Não vim aqui só pra perder e ficar triste aqui. Não, tipo, Quer extrair alguma coisa dizer, que podia ali. mesmo você sabendo que o nível estava alto, você conseguiu em todas as partidas detectar aqui está empatado, aqui eu estava melhor. Ah, falhei porque eu não estou em ritmo, eu não estou no nível deles, mas isso é sim uma autoanálise boa, reconhecer também não só os erros, mas o Uhum. momento que você estava bem, que isso vai dando realmente a visão mais global das coisas, né? Que às vezes o pessoal só pergunta o resultado, ganhou, perdeu, tal, mas Ganhou, perdeu, né? poxa, Tiago, que massa. E quando você termina o torneio, como foi a noite? Terminou o torneio, aí em casa, refletindo. Sonhava com as partidas, né? É interessante Eu isso, né, sonhava Tiago? assim que tava rejogando a partida e, sei lá, o lance que eu errei acertava e tipo era outra dinâmica, mas assim, fiquei com aquilo durante muito tempo assim na cabeça, né? E as pessoas que sabiam que eu tinha de jogar, né, sempre tinha aquela expectativa, e aí, como é que foi o torneio e tal? E para você fazer as pessoas entenderem que tipo assim, ó, eu perdi todas as partidas, mas eu acho que eu joguei bem, é meio É complicado, né? As difícil pessoas para não quem conseguem não. entender É isso. Quem não verdade. é do meio assim, né, não vai entender. Mas assim, sabe, Piscator, essa experiência, assim, para mim, ela foi muito interessante para consolidar algumas coisas para mim hoje, enquanto professor. Né? E quando alguns dos meus alunos vão Isso, participar pela primeira perfeito. vez de uma competição, aquela experiência que eu vivenciei ali, né, apesar de ser um nível diferente, né, de um escolar para um nível de um torneio, né, digamos assim, a nível Não, eu estou estadual, né? entendendo. Vamos dizer assim. Então, há uma diferença grande, assim, mas eu acho que o sentimento ele é o mesmo, assim, de que eu estava e do que meu aluno que vai jogar a primeira vez, ele vai. Então, assim, isso me ajudou a entender a cabeça daquela criança naquele momento. Então, até como a forma como eu vou conversar com ele e tal, não sei o quê, tirar toda a pressão dele ali aquela situação que é natural, a gente mesmo, a gente coloca, né, a pressão, assim, tipo, natural do ser humano, né? Ele quer o tempo todo ali fazer o seu melhor, mas a gente tem que entender que o nosso melhor nem sempre é ganhar, né? O nosso melhor é tipo assim, em relação a um parâmetro. Então, assim, qual é o meu parâmetro? Eu joguei essa partida aqui muito mal, então eu quero jogar melhor do que essa. Pode só ser que o resultado não seja o resultado ideal, mas pro meu padrão ali que eu estabeleci, eu posso alcançar ou não, né? Então, assim, eu Tá acho que vendo, esse é o pessoal? Vocês que diferencial. são professores, não, eu não gosto de competição. Veja o que é que a experiência que ele extraiu. Jogando um torneio, ele conseguiu perceber o desconforto interno, que não consegue sociabilizar porque o nível é alto, não é porque as pessoas Uhum. discriminam. Perceber que não ganhou nenhuma, mas conseguiu ver. E aí, veja só, isso é literalmente uma análise muito boa que ele fez dele, e ele agora diz, poxa,
quando tiver um aluno que está indo a primeira vez do torneio, eu tenho que resguardar ele no sentido de conversar, puxar um assunto, para ele não se distrair com essas conversas, que é natural. A turminha pequena também, eu fui para Santa Catarina, joguei com não Isso, sei quem, exato. e isso não é feito proposital, as pessoas querem se ver, conversar de partida, e aí aquele que está indo a primeira vez se sente muito inibido. Então, eu sempre digo que o professor não deve jogar todo o torneio, mas tem que ter essas experiências, porque Uhum. falar sobre sensações é muito difícil teoricamente. Então, eu tenho certeza que você dá um acolhimento exatamente nesses minutos antes de começar um torneio emocional, sem necessariamente ser um psicólogo, basicamente pela experiência de viver. Experiência. Esquece um pouco as partidas, vamos falar uma coisa, contar uma piada, uma coisa, porque é um momento muito difícil para o iniciante, né? Porque, na verdade, o conhecimento ali circula com muita facilidade e o novo está com as dúvidas. E aí é importante que ele, fazendo essa análise, ele agora chega para o aluno de repente chora porque perdeu, ele diz, mas espera aí, nessa posição aqui você estava bem, olha aqui, Uhum. tente ganhar, ganha aí, não consegui, está vendo agora? Você não perdeu porque você é ruim, é porque o outro está mais preparado, entenda isso. Então, eu fico imaginando o quanto que deu de riqueza para você quando leva a meninada, né? Aí a coisa, Isso. você diz, poxa, se eu não tivesse jogado, eu não saberia lidar. Não, certamente. Entendeu? Eu falo assim para os meus alunos, né, que eu trabalho com eles com o método Parabéns, da Thiago, escada. parabéns. Eu digo a eles que eu trabalho com o método da escada. Aí, como assim, né? O que toda escada tem? Degrau, né? Então, cada etapa do desenvolvimento dele, assim, é um degrau que ele avança ali naquela escada. Então, eu digo, ó, você tá indo pro seu primeiro torneio. Aí eu já converso isso com ele antes, dias antes, assim, né? Isso. Aí eu disse, ó, qual é a sua obrigação? Ele, não, minha obrigação é ir lá me divertir e fazer o meu melhor. E aí ele já sabe, né, por conversas anteriores, que o melhor dele não é ganhar, sabe, é tipo assim, ele se sentir bem jogando, assim, tipo, perdi a partida, vou entender depois porque eu perdi, analisar, etc. E aí, ó, a gente com o tempo a gente vai começando a colocar. Os próprios alunos, eles já vão chegando num grau de maturidade que eles mesmos vão estabelecendo as metas dele, assim, e eu vou estimulando isso, né? Aí digo, ó, o nível desse torneio é X, então o que você acha que dá para fazer nesse torneio? Ah, professor, eu acho que aqui dá para fazer pelo menos, são 5 rodadas, eu vou tentar pelo menos 2. Tentar fazer 2 pontinhos aqui. Aí eu digo, ótimo, se você conseguir os 2, massa. Se não, a gente vai tentar trabalhar no próximo para, né, buscar. Se conseguir 3, já está no lucro. Se conseguir 4, ótimo, a gente vai ficar feliz. Mas assim, a sua meta você estabeleceu era aquela, tal. Então assim, eles mesmos vão criando essas metas. Né? Não é uma coisa que eu estou impondo para ele. Você tem que ganhar 3, você tem que ganhar X, tem que ganhar. Então Lógico, quando ele vai para a exato. primeira vez, é tipo assim, obrigação de ganhar quantas partidas? Nenhuma. E outra É coisa, ir viu, lá. Tiago? Isso você é bom, porque eu de educação física, quando a gente fala, aí diz, mas você é educação física, mas é fazer com que a criança entenda que a competição também é uma coisa da vida. Então, perder e ganhar Faz parte, né? é um momento, é uma pequena fotografia de um momento. Então, para a gente, em essência, somos competitivos. Para eu nascer, milhões de Uhum, espermatozoides não conseguiram. Então, o importante é fazer esse aprendizado do perder é sempre um aprendizado e quem ganha sempre ensina o outro. uhum. Então, eu gosto muito de usar isso. Saiba que quem você ganhou está mais forte na próxima, porque ele Isso. aprendeu. E Exato. você que ganhou tem que comemorar, mas não se exceder demais, porque no próximo ano está mais forte. E se perder, está aprendendo. Aquela partida não vai se repetir novamente. Poxa, Tiago, que É. massa. Eu fico imaginando você se derrete todo quando chega a turminha pequena. Tio, 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 É, eita! exato. Aí eu fico imaginando. Tio, faz a aula prática hoje mais rápido, primeiro, não sei o quê. Eu fico imaginando as É, negociações disso, quando, porque você sabe quando que a briga quando a aula é teórica, né? E outra, você Porque sabe que eu as quero escolas prática. adoram quando tem xadrez, um professor de xadrez, porque qualquer coisa só basta a diretora dizer assim: olha, vou falar com o professor de xadrez e não vai ter xadrez, aí tudo vira santo, tal, não sei o Aí, quê, né? exato. É. Que E massa, assim, rapaz, que Piscator, massa. eu tinha. Estou muito Quando satisfeito eu de era. ouvir você como realizado como professor, como profissional, que bom.
É. Parabéns, Thiago. Quando eu era mais novo, eu tinha uma frase assim que eu pensava, como toda criança, né? Tem É. aquela coisa, quero ser jogador de futebol, quero ser astronauta, né? Quero, sei lá. No meu caso, eu queria ser motorista de ônibus. Eu era apaixonado por ônibus. Era apaixonado, Vai assim. ver que era aquela Eu época de gosto. puxar os caminhãozinhos no cordão ali, alguma coisa aí, né? É, e era fascinado, assim, por ônibus, assim. Até hoje eu gosto muito, assim, de coisas de ônibus e tal. Mas, enfim, uma das coisas que eu dizia quando tive esse desejo pelo xadrez, assim, eu dizia, eu quero ser campeão de xadrez e tal. Só que, naquele momento, eu não tinha entendido ainda que os planos, assim, digamos assim, da vida pra mim, não era que eu fosse campeão de xadrez, eu, enquanto jogador. E sim que eu tivesse a oportunidade, né, de formar futuros campeões. Então, assim, quando eu tive esse entendimento, assim, foi um momento, assim, bem emocionante para mim, né? Porque, né, eu tive a oportunidade, assim, de ter alguns alunos, assim, que, né, venceram torneios, né, disputaram, né, algumas competições fora do estado, tal, aquela coisa toda. E, assim, e uma das coisas que mais me orgulha, assim, não é o fato desses alunos terem sido campeões. Isso, lógico, é muito legal, porque você vê a felicidade da criança, da família, tal, etc. Isso é muito legal. Mas, assim, o que mais me deixa orgulhoso, assim, é que sei lá, desses anos todinhos assim que eu venho trabalhando assim e tal, nessa parte de torneio especificamente, você nunca vai ver assim um aluno meu envolvido em confusão do tipo assim, o aluno ele tá trapaceando. Isso, isso. Porque sabe, é aquela coisa assim, eu gosto muito de trabalhar nessa base assim, de passar para o meu aluno um pouco daquilo que eu sou assim. Então, eu sou uma pessoa que sou muito, entre aspas assim, chato com relação a essa questão de regra, de, sabe, de Não, fazer não as é coisas do jeito chato, certo, não. Isso tal. faz Entre parte. aspas. Regras são situações para ter um convívio saudável. Sem regra vira o caos. Então, tem que ter as regras mesmo. Na verdade, todo professor, ele é um formador de caráter, né? Então, Exato. e não tem como. E eu vou dizer, uma das coisas que os pais mais gostam de ver é que mesmo no xadrez você mantém aquela postura, cumprimenta, terminou, cumprimenta, aquelas coisas Uhum. que parecem muito bobas, mas ali tem uma sutil linguagem de dizer, perdendo ou ganhando, cumprimenta a pessoa, parabéns, Conhecimento não do sei o quê. adversário, aquela coisa Se o outro toda, né? está chorando, dá um elogio, mas você jogou bem, eu também já Uhum. perdi e tal. Ah, Então, Tiago, eu sei o que é esse universo, fica imaginando, e pela. Você sabe, professor, ouvindo outro professor, eu já vi que você é um cara muito legal e muito querido pelas escolas. Eu fico imaginando a minha época e vou projetar aqui. Quando chega período de Páscoa, você deve ser um professor é, bastante bem cotado para ganhar muitos ovos de Páscoa, viu? Esse- a gente ganha um pouquinho. É, É porque, agora, assim, também diga. não é fácil concorrer com a galera do futsal, né? O xadrez e o Ah, futsal, eles têm uma rivalidade histórica aí, né? é. Na Porque- verdade, na minha época, a competição era o seguinte: era xadrez e informática. Uhum. Tá entendendo? Xadrez e informática. Agora, eu me uni junto com a professora de informática, meu amigo, aí era massa, porque aí era xadrez na informática e na aula de xadrez, conceitos de Fazia algoritmo, do não sei o que. Era um negócio assim, muito bom. bem. Era uma interdisciplinaridade interessante. Ô, Tiago, e aí quando é que começa a surgir? Porque você está em torneio, está ensinando, quando é que Uhum. começa a surgir essa vontade de contribuir com a federação? Né? Assim, o que é Então, que. Porque, veja, eu já fui segundo secretário da federação, dando apoio a Marco e tal. Literalmente, não tinha computador na época, era fazer documentos, fazer o calendário anual, aquelas coisas. Mas toda a aham. decisão era de Marco. Não ganhava nada, era apenas uma prestação de serviço, mas dá uma sensação muito boa, mesmo sendo segundo secretário, da gente dizer, dei minha contribuição, né? Então, como é que surgiu isso seu? Assim, houve Aham. alguma coisa que você disse, poxa, eu queria fazer tal, porque você tem um privilégio de estar junto com a turma nova, tudo com força, querendo. Entrevistei a Karina, uma pessoa que vem dando aí um apoio Excelente. muito massa e tudo. E então, foi esse movimento que lhe conquistou, ou você já vinha, poxa, eu podia ajudar nesse sentido, e aí encontrou o pessoal? Como é que. Uhum. Fala um pouco essa parte. Pronto. Então, assim, basicamente, né, eu entendi que o meu caminho era um caminho diferente, assim, de ser jogador, né? Ainda joguei alguns outros torneios, mas, assim, o que me impediu mais de jogar torneios, na verdade, não foi nem essa questão, foi o fato de que, tipo, eu decidi me tornar árbitro.
de xadrez. Né? Então eu fiz o curso de Ah, arbitragem, né? E aí eu acho que é onde obrigação entra. para todas as pessoas fazer curso de arbitragem, seja Aham, competidor, professor, tal, sim, porque dá uma até visão. competidor tem uma mudança na regra e ele acha que não mudou. Então, mas vai Exato, lá, fala é lá. importante. E aí, essa questão de ter feito esse curso de arbitragem, eu fui fazer naquela ideia de, sabe, eu quero ampliar o meu currículo, Certo. né? Eu quero ter algo a mais, tal. Isso, de certa forma, me dá credibilidade também, tal. Só que isso, querendo ou não, foi a porta de entrada para que esse projeto da federação ele viesse fazer parte da minha vida, Então você né? já vinha pensando em ser árbitro? Já. E quando tive a oportunidade, aí fiz o curso, né? Então, já conhecia a Avner e Yoshio um pouco antes, né? Não Vocês da são época da. deles lá Você do. também foi da escola técnica? Então, eu fui da escola técnica, mas não fui contemporâneo deles. Eu Ah, estudei tá. lá Mas antes. teve aula com o Kenyon. Não tive. Então, eu não tive. Eita, rapaz, você É, realmente fez por isso que eu a falo que eu sou um trajetória mais outsider. dura, né? É, foi É, por mais isso que eu falo dura. que eu sou outsider, porque assim, eu sempre estive assim, por exemplo, nos locais, mas nunca tive a oportunidade de interagir com os núcleos, assim. Então, né, vê, normalmente que você fala, ó, passou no IFPE, gosta de xadrez, né, é uma coisa meio que natural, né? Você É. pensa assim, hoje em dia você vê a quantidade de jogadores fortes que tem lá da, do Instituto, né? Mas O na minha Kenyon época, ali tem não. feito um bom trabalho de estimular muita gente Talento. talentosa surgindo, as meninas também, muita menina Uhum. boa jogando. É isso, isso. E assim, eu conheci Abner e Yoshio, né, por conta de alguns eventos que estavam acontecendo, né, que foram os eventos que eu fui jogar, né, o Nordestão, né, o Miguel Arraes, depois o Memorial, Luiz Tavares e Eduardo Eduardo Asfora. Fora. Aí conheci o pessoal, assim, a gente, né, trocava ideia e tal, conversava bastante assim, e né, devido ao trabalho que eu vinha fazendo assim com o xadrez escolar, em termos de organização do circuito escolar que a gente fez, porque tudo isso surgiu de quê? De uma inquietação, né, minha e de outros colegas, de que a gente tinha o seguinte, poxa, a gente está fazendo aqui um trabalho de xadrez nas escolas, resgatando, tal, etc. Mas a gente quer colocar os nossos alunos para vivenciar essa experiência de ir para um torneio, né? E basicamente não tinha eventos. Não tinham eventos assim Em acontecendo. outras Tinha palavras, nada melhor do que um enxadrista apaixonado para realizar um torneio e com certeza realiza muito bem feito, mesmo sem ter todas as isso, exigências, vamos dizer assim, de um torneio ideal, mas com certeza vai ser bem conduzido, né? isso. Aí assim, a gente começou a juntar, né, os esforços, começou a fazer os torneios assim interescolares, né, com as escolas que a gente trabalhava. Começou pequenininho, 4 escolas. Aí foi, né, durante 8 anos nessa pegada. Que Tal, massa. tal. Aí vários nãos, né? Ah, a gente queria, tal, não sei o quê. Não. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Ah, a gente não reconhece você. Mas tá, beleza. Então, ó, esquece essas questões burocráticas, esquece esse negócio de instituições, esquece essas questões, né, É, políticas, etc. E vamos tocar o nosso trabalho aqui. E a gente isso. foi. Aí, em 2019, né, que foi o último ano normal que a gente teve, né, da pandemia, esses torneios escolares que a gente tava fazendo, tava batendo assim, na casa de 200 alunos, os torneios. Uau! Olha, deixa eu te Tava dizer, quando batendo. eu joguei os jogos escolares, veja que faz tempo, vou fazer 50 anos em agosto. É, era 30 pessoas. Uhum. Agora, qual é a diferença? É que É porque era o 30, nível, mas tudo com técnico. sim. E Uhum. os técnicos, Marcas Fora, era Flávio Daia, Flávio Santiago, Ribamar, Balma tinha algumas aulas com alguns alunos, tal. Eu, eu tinha treino com, eu aprendi com Leonel. Leonel era uma pessoa que ele, como característica, ele sempre andava com a camisa preta e sempre jogava a mesma abertura, só que ele tinha resultados positivos com marcas fora, vê? Né? Sempre tem isso, né? Alguém É, que você, por mais que se esforce ali, é o é. seu nêmesis, né? Rapaz, 250 pessoas deve ter sido uma coisa assim alucinante de Foi se ver. loucura, Foi foi fotografado loucura. isso? Tem registro de tudo. Foi, ó, a Poxa, gente que fez um massa. evento, Piscator, lá no Rio Mar.
Que No Shopping Rio Mar, lá massa. perto da praça de alimentação. Assim, foi, assim, né, bastidores, assim, né? Foi um inferno, assim, para organizar. Foi uma loucura, assim, Ó, né? pessoal, Mas para o pessoal não polemizar o que ele disse, inferno está no sentido de dizer muito trabalhoso, viu? Para foi não trabalhoso, achar é que. isso. Tá entendendo? Porque É, às foi... vezes eu faço essas entradas que já depois de mais de Não, 89 entrevistas, tudo eu tenho que fazer um remendozinho para sim. ninguém Não, isso, interpretar exato, é errado. Mas importante. vai lá, vai lá. Exatamente, nesse sentido, assim, de que foi um pesadelo para organizar, porque, assim, para fazer um evento desse no shopping, existe uma série de regras, né, de coisas que você tem que fazer e tal, etc. Então, assim, foi um pesadelo nesse Tirar a sentido. dúvida do Mas pai, orientar onde é que não sei o quê, onde é que é banheiro e não sei o quê, isso, igreja e tal. assim, às vezes o menino ia para uma área onde não podia, aí o segurança chega lá, ó, não pode, aí você. Tá. Enfim. Mas assim, foi um pesadelo nesse sentido, assim, de você não dormir durante 7 dias, assim, né? Mas o resultado desse torneio ele Foi foi extremamente satisfatório. importante para, tipo assim, para o movimento que teve o xadrez escolar de renascer aqui na região E, metropolitana. naturalmente, surgir novas oportunidades para as pessoas ganharem o seu dinheiro decentemente e dando aula de xadrez, que isso é a Exato, consequência isso, ó, natural. esse daí foi o ponto, assim, que, tipo, né, um dos legados, assim, que eu posso dizer, assim, de certa forma, que eu vou deixar, assim, de alguma maneira, uma pequena contribuição, assim, Pequena foi de não, fato de grande. ter, né, foi... É porque eu digo pequena, assim, no sentido de que, por exemplo, não era oficial, entende? E aí é onde entra a questão da federação, né, com essa nova gestão que permitiu que esse antigo sonho da gente se tornasse algo agora oficial, né, porque até então era só uma mobilização, digamos assim, né, de algumas pessoas para fazer a coisa Quer dizer, acontecer. a vontade de não deixar morrer o movimento, né? Isso. E assim, né, no caso, o xadrez de Pernambuco, ele estava passando por um processo de marasmo, de dificuldade e tal, etc., e É, precisava de uma oxigenação, verdade. né? E aí, no escolar, eu, junto com alguns colegas, vimos fazendo esse trabalho, né? O Avner e o Yoshio, na parte do xadrez mais de rendimento, vamos dizer assim, né? Eles também vinham fazendo um trabalho muito louvável, né? De resgatar os torneios com rating feed e tal, etc. E aí, né, eu recebi o convite, né? Ó, a gente tá com um projeto aqui de resgatar a federação, de, né, colocar as coisas nos eixos e tal. E, assim, o primeiro nome que a gente pensou, assim, para cuidar dessa parte aqui do escolar, tal, etc., pelo teu perfil, tal, etc., você, se você quiser, aí eu digo, Não, olha, está totalmente esse... coerente, totalmente coerente. Você fez um evento quando não tinha nada e 200 e tantos alunos, você já é, na verdade, você já é intimado para fazer isso, É verdade, não tinha porque como negar. porque no final das contas, um cara que faz um torneio de 250 e aconteceu tudo bem, com certeza que fica moído Ah, depois, sim, todo quebrado, mas é uma experiência que obrigatoriamente tem que estar você encabeçando, porque você agora já é aquela história da autoanálise. Não, peraí, teve alguns defeitozinhos que não com prejudicou o certeza. evento, mas a gente melhora. O que é que vamos fazer? Vamos incentivar a ter mais gente, vamos fazer vínculo com faculdades de educação física para fazer um estágiozinho complementar, ajeitando ali, Uhum. não sei o quê. Poxa, que massa, Tiago, que massa. Ó, tá aí assim, recebi esse convite, né, do presidente Yoshio, e de pronto aceitei. Eu disse, olha, Então você está aceito e totalmente responsável com o xadrez escolar, né? isso. Eu hoje, assim, o meu cargo, né, seria a vice-presidência técnica, e um dos braços que eu também cuido seria essa parte do xadrez escolar, né, por conta desse background que eu já vinha tendo, assim, já de alguns anos, né, de fazendo esse trabalho. Aí surgiu esse convite, eu disse, não tenho como negar, até porque, assim, também vi uma oportunidade de, por exemplo, deixar, como eu falei, né, uma das questões, assim, que eu penso muito é deixar sempre um legado, assim, né, Isso. não, sabe, deixar uma continuidade, deixar uma linha ali que Faça o depois de mim outras pessoas Instagram, vão poder bote as seguir. fotos para deixar eternizado. É muito importante cada pessoa que contribui, pessoal. Você que é de outro estado, que está acompanhando a entrevista. Ah, mas eu não sou da federação. Não importa, deixa lá o legado, porque de repente no futuro ajuda alguém e estimula alguém para continuar a fazer algumas coisas, porque são experiências adquiridas que devem ficar registrado para facilitar outras gerações que venham a fazer, né? Que coisa boa, Tiago. E assim, Piscator, você falou uma coisa também que de fato aconteceu aqui, por conta, veja que interessante, por conta dessa reativação dos eventos de xadrez do nível escolar,
né, o mercado de xadrez escolar, em termos de vagas para profissionais que possam atuar nessa área, ele foi reaquecido. É. Então, assim, Eu chegou um digo isso momento. porque, olha, eu só estou totalmente online, não estou mais em Uhum, escola, mas eu recebi muito convite. Eu digo, ó, eu não sim, faço mais presencial, não, é só online. E outra coisa, eu estou super ocupado, entendeu? Mas eu isso. percebi, era gente ligando para mim assim, e o pessoal, não acredito nisso. Eu digo, é porque eu tenho muitas coisas grandes com internet, e Porque aí. assim, aqui eu faço até uma confissão, assim, né? Que, por exemplo, indiretamente, mesmo sem ele consultar, mas assim, porque já aconteceu de, por exemplo, alguém chegar assim para mim e dizer, ó, a gente tá querendo montar um projeto de xadrez, lá, aquela coisa toda. Tu tem interesse? Eu digo, ó, infelizmente eu não posso, porque tô com o horário preenchido e tal. Ah, mas você conhece alguém? Chegou o ponto, assim, por exemplo, eu fazer, rememorar, assim, deixa eu ver quem é que eu sei que tá nessa área. Aí uma das pessoas que eu sabia era você, então, tipo, coloquei teu nome lá, assim, ó, eu conheço o professor Piscator, tal, etc. Mesmo sem ter contato, assim, com você, Não, mas eu já não, eu coloquei teu nome agradeço aí pela na... consideração. Não, mas veja, eu sempre digo às pessoas, ó, tem muitos professores, é porque eu tô com muito trabalho grande, assim, tem 3 livros que eu estou escrevendo simultaneamente, tudo de xadrez, de forma diferente. Eu faço uma vez por ano, não sei se você já acompanhou, eu lanço um folder que é para ensinar professores algumas metodologias do que eu aprendi. Sim. Eu deixei Eu vi um lá no vídeo, grupo lá do... eu botei um lá sobre a dificuldade da aprendizagem do ensino do xadrez. É bem básico, o pessoal adorou. Eu não sei, depois eu posso até fazer uma dessa para vocês aí da federação. E o que eu acho legal é o seguinte, que tem que ter continuidade. Uma pessoa fez, incentivar, e outra, quando vocês estiverem com outras expectativas e tudo, já criar um grupo para continuar e fazer mais. A ideia Sim. não a ideia é resista às coisas que você fez e incentivar o outro a ultrapassar o seu nível, porque eu acho que é assim que cresce. Todo mundo tem que ter o momento do brilho e estimular os próximos a brilharem também. E assim, ó, um pensamento que eu particularmente tenho, e eu sempre falo isso para os colegas, assim, que, principalmente aqueles que estão começando a ingressar nessa área agora, de trabalhar com xadrez na escola. Eu digo, olha, primeira coisa que você precisa entender, você só tem 2 braços e 2 pernas, então você Isso, não consegue abraçar o mundo inteiro. Então, isso. entenda que um mercado superaquecido vai ter mais oportunidades, né? E tipo assim, quanto mais gente trabalhando nessa área, muita gente pensa o contrário, né? Ah, não, eu quero tudo aqui para mim, vou esconder, É, não vou indicar ninguém. Mas aí o que acontece? O cenário, a cena ela vai murchando, ela vai se apagando, assim. E quando o mercado ele tá aquecido, o pessoal começa a procurar, tal, é. etc. Ó, eu tenho aqui uma vaga, não dá para mim, eu vou indicar fulano que eu confio, tal, etc, que Olha, eu sei que ele eu não é sei se um você está profissional. acompanhando, mas você vê que o Sul, o pessoal do Paraná já está criando uma cooperativa, formando professores e tal. Então, veja, isso é uma tendência que não tem volta. Sim, Você vê, eu digo às pessoas, o xadrez é tão especial que foi o primeiro a se adaptar rapidamente ao mundo online quando teve exato, essas exato. limitações de sair e tal. Então, está provando que o xadrez não é só um jogo milenar, ele é um jogo extremamente flexível para ser jogado. E detalhe, veja que está surgindo muito torneios online, com muita premiação, e se o cara agora quiser competir, é capaz de ser sustentado pelos torneios online do que Isso, os do que presencial, presenciais. mas... E sem É. sair de casa ainda, que é melhor. E assim, né, permitir integração, né, você poder É, jogar com pessoas do mundo inteiro, assim, né, de repente você poder jogar com os russos, né, a escola russa lá, tipo, ter essa isso é que é experiência, legal, assim, você que jogar com pessoas do outro país estando dentro de casa. Isso é dentro de muito casa, exato. maravilhoso. Claro, né, tem também as questões das limitações e dos problemas, Sim, assim, né, referente a, é, que a gente sabe, né, mas, é, assim, eu acho que tudo é questão de aperfeiçoamento, vai chegar um é, momento e que a gente vai chegar num patamar, assim, de que, ó, a gente tem aqui uma situação de torneio online que é altamente confiável, né, em relação às questões de segurança do torneio, assim, de lisura, etc., e vai permitir que você dispute aí, claro, é igual sala de aula, né? Não substitui a vivência, a experiência é. do presencial, né? Mas assim, principalmente num cenário como esse que a gente está vivenciando agora, foi uma alternativa assim
que felizmente a gente tinha essa capacidade, né? Hoje, né? Nesse momento que a gente vive, né? Dou graças a Então, Deus que eu estou desde 2005 na internet, então não mudou nada da uhum, minha vida. Só assim, tá mais dentro de casa, né? Mas, é, ô Tiago, que coisa boa, assim, dá para perceber que você está extremamente feliz com tudo que você fez e você sabe que o céu é o limite. Eu estou completando aham. 50 anos, mas estou cada vez mais entusiasmado. A explosão do filme Rainha, como é? Gambito da Gambito Rainha. da Rainha, isso. Antes do Gambito da Rainha teve Partida Fria, depois teve, como é o outro, a Variante Nuremberg, não sei, um monte de filmes surgiu, né? E o xadrez está em... Olha, para você ter uma ideia, agora a coisa mais comum que tem é você ver um título no jornal assim, tá tendo uma luta de xadrez na política, tá É, tendo Vasco e não sei quem tá numa luta estratégica do xadrez. Literalmente virou um bordão, uma aplicação de palavra para tudo agora. Estratégia de uhum, xadrez. Até o pessoal que faz propaganda online de investimento está utilizando o xadrez. isso, Então, isso. então, isso é uma coisa assim que, na verdade, é um trabalho conjunto dos verdadeiros divulgadores do xadrez, que é a gente que está no dia a Uhum, dia, tenta fazer dentro das possibilidades. E vou dizer, quando o público brasileiro realmente começar a jogar, vai ver a riqueza de experiências cognitivas que ela vai ver, uhum, e ela vai ver que atende todas as necessidades. Para a criança, um divertimento, para um adulto, um desapego aos estresses do dia a dia, um passatempo, esquecer um pouco os problemas do dia a dia, e para o idoso, uma estimulação cerebral para manutenção de exato. doenças psicológicas, de depressões, essas coisas. Então, a gente tem tudo. A questão agora é cada vez mais fazer mais profissional, incentivar, formar jogadores com posturas, ensinar os alunos e aprender a ganhar e a vencer, porque eu digo sempre, o xadrez é muito parecido com o judô. Aí o cara, peraí, o judô é uma luta em pé e o xadrez é sentado. Não, veja, qualquer professor de judô que botar um aluno para lutar sem ele aprender a cair, ele não está fazendo metodologicamente bem. Por que que se faz tanto rolamento, tanta batida de braço e tudo? Porque na hora que você aprende a técnica de cair, não dói a Uhum, queda, não dói a derrota. Então, o objetivo de cada professor é preparar o aluno para perder. Não é dizer ele vai perder, mas preparar quando o fracasso vier e ele saber lidar com isso. Por isso que parabéns pela postura de você realmente dizer, ó, eu já sei como abordar ali quando é o primeiro ano. E você percebe, quando o aluno já vai para o segundo torneio, já vai num outro nível de... outra, Porque exato. tudo que é novo é desconfortável, né? Uhum, É um ambiente estranho. Então, eu acredito que você está flechado aí com 3 flechas. O escolar, a federação e com você mesmo. Cada vez mais você sente mais oportunidade, está vendo uma abertura aí para um mercado extremamente rentável e vai exigir cada vez mais muita gente profissional, muita gente capacitada e vai ter espaço para todo mundo, sem problema nenhum. exato. E, Tiago, agora vamos entrar agora no momento, a gente fez aí a parte do desenvolvimento. Vamos entrar agora um momento para a gente se divertir um pouco, que é a pergunta maluca. Essa pergunta maluca, Certo. segundo algumas pessoas, disseram: Escator, quando tu começa a contar a história, dá um friozinho na barriga, porque é tanta vantagem nessa história que tu tá dando para a gente que a gente fica preocupado no final. Mas não se preocupa, que é um momento para a gente refletir nos seus argumentos. Então é o seguinte: imagine, eu vou criar uma história fictícia. Imagine que o universo vem observando você, e aí, Tiago, percebe como você está bem com você mesmo, como você irradia positividade e alegria para os seus alunos, você está pleno. E em função disso, você ganhou um poder muito especial. Você vai ser imortal, totalmente imortal. Agora, você vai ganhar uma imortalidade com vários conjuntos de benefícios. Então, primeiro, você não precisa mais se alimentar. Você é imortal e não precisa mais se hidratar, comer.
não precisa de necessidade fisiológica, nada. E nem vai envelhecer mais. Olha só que pacote completo. Agora é que vem a grande questão. Você só pode, nessa eternidade, fazer 3 coisas. Na verdade, não é fazer. Você tem 3 alternativas para escolher uma coisa para viver a eternidade fazendo. Agora, o que é que você tem que observar? Que se você escolher por uma paixão superficial, como você vai viver eternamente só fazendo aquilo, você pode ter uma depressão se você enjoar do que você escolher. Então, o público já sabe que qualquer alternativa pode ser boa ou ruim, mas é a força do seu argumento para nos convencer que a sua decisão realmente vai fazer bem. Então, vamos lá, a história. Você está imortal, e a primeira coisa que você pode fazer na eternidade, e só vai ser isso, é jogar partida de 1 minuto eternamente. Só que não pode falar, não pode analisar, não pode nem elogiar, não, nem vai ver as pessoas. As pessoas vão lhe ver, você literalmente não vê a pessoa, porque esse é o drama da escolha, mas você só pode jogar 1 minuto. Olha só, a eternidade. Lembrando que, como é uma história fictícia, todo mundo um dia vai morrer e você vai ficar vivo. Então, o seu maior patrimônio é jogar. E mais nada, não pode falar, não pode nada, nada, nada. A segunda opção, você não pode jogar. Agora, todos os livros de xadrez do mundo vão ser traduzidos para o português para facilitar e você vai poder ler, estudar e analisar partidas por resto da sua eternidade. Agora, não pode falar, não vai ter ninguém falando com você, você não tem condições de jogar com ninguém, não vai aparecer ninguém, você pode montar, ler os livros, pode viver eternamente estudando. Essa é a segunda. A terceira, você não pode jogar, não pode analisar, agora você só pode falar. Agora, detalhe, quem são as pessoas que você vai falar? Então, você só fala com os ex-campeões mundiais que já faleceram. E você pode falar eternamente. Só que não pode jogar de cabeça. Se você fizer 4, a sua mente trava. Dá um tweet, dá um bug, e literalmente você trava. Então, você pode perguntar a história de xadrez, não sei, mas não pode perguntar aquela partida Steinitz, quando você jogou torre toma cavalo, que depois pega a torre em C8. Nada. Então, agora você vai pensando e eu vou explicando ao público, que com certeza deve ter gente que está vendo pela primeira vez, qual é o objetivo disso. O objetivo é, primeiro, ele escolher aquilo que realmente vai fazer bem, e olhe que são 3 coisas que qualquer pessoa do xadrez pode escolher. Mas o que vai nos convencer é o argumento firme dele dizer que vai ser feliz fazendo só aquilo na eternidade. Lembrando que tem lados bons e lados ruins, mas se a felicidade for maior, a eternidade vai ser saudável. Então, tá com você agora, você se vira para escolher e argumenta depois a escolha. Vai lá. Certo. Assim, eu acho que eu vou primeiro eliminar, acho que eu não vou... Ok. Né? Acho que eu não vou querer, assim. Certo. Acho que a primeira é Lembrando que o jogar... fato de você justificar porque elas não vão ser escolhidas, tem que intensificar no argumento que vai escolher, certo? Pronto, ok. Porque se Então, você eu acho que... argumentar muito bom nas que você vai eliminar e depois dar uma respostinha, não é? Então essa vai ser a melhor, não venha com essa não, vai ter que argumentar, vai lá, a escolha, vai lá. Pronto, então vamos lá, né? A primeira eu vou eliminar, assim, pelo seguinte, assim, né? Acho que a primeira, ela não iria me trazer, tipo, uma vantagem do ponto de vista, assim, de... Uma vantagem que eu poderia compartilhar, né, com as pessoas, né? Porque assim, eu só vou poder jogar. É mais ou menos aquela coisa assim, né? É você ser, talvez assim, reconhecido, né, sei lá, pela sua força, tal, etc. Mas assim, você não vai poder, sabe, tipo,
compartilhar com as pessoas aqui o que você estava pensando durante aquela partida específica e tal. Isso para mim seria meio angustiante, assim, né? Acho que seria algo bem complicado, assim, de lidar. O que mais ou menos vai de encontro também com a segunda, porque, assim, eu ia ter todo o conhecimento teórico disponível, mas eu não ia poder repassar para ninguém também. Então, é tipo assim, para quem é professor, isso é angustiante, né? Porque o professor talvez seja uma das pessoas mais altruístas que existe, assim, porque ele aprende para ele, mas principalmente pensando em como vai, né, dialogar com o seu aluno. Então, assim, a essência da profissão do professor, ela vai desse princípio de passar, de trocar experiência, né? Então, se eu não posso trocar experiência, eu estou morto, basicamente, né? E aí, quando a gente vai para a terceira, que é a que eu escolheria, né? Eu vou escolher basicamente pelo seguinte, assim, talvez dessas três é aquela que eu poderia suprir, assim, as maiores lacunas, assim, que eu tive, assim, durante a minha trajetória, assim, né, com o xadrez, assim, por ter começado mais tarde, por não ter tido contato com os grupos, assim, de xadrez que eu gostaria de ter tido, pela minha própria paixão, assim, pela história das coisas em geral, né? Então era uma oportunidade única, assim, E assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir, eu gosto de escutar, né? Eu gosto de entender o lado, sabe, a visão, o ponto de vista das pessoas sobre um determinado ponto. Então, assim, eu escolheria essa terceira por conta disso, assim. É porque, como você falou, né? As três, elas têm também os pontos negativos, assim, né? Que... Mas só que é o seguinte, o seu argumento foi bem, bem forte, realmente, das duas que não são favoráveis para você, mas você precisa mastigar ainda. Tudo bem, você vai falar e tudo, mas faz assim uma projeção para a gente sentir perguntas que com certeza iria saciar suas curiosidades que você teria com alguns campeões do mundo, para você poder nos convencer mesmo, porque você já convenceu que as duas não são. Mas nesse raciocínio você não vai agora fazer leve a defesa da, Uhum. da terceira, como aí sobrou essa. Não, essa daí, vamos agora para a gente sentir o prazer de possíveis perguntas que você faria a eles, ou a Uhum. ele específico. Então, eu sou assim, uma pessoa que eu gosto muito dos bastidores, assim, de qualquer coisa assim, eu gosto sempre de entender como é que as coisas funcionaram, né, como elas foram desenvolvidas, criadas, etc. E assim, imagina você ter, de repente, a oportunidade, assim, de perguntar, assim, sei lá, para um Bob Fischer, assim, né, o que se passava na cabeça dele, assim, quando ele simplesmente disse assim, não vou mais defender meu título, sabe, tipo, Essa é porque uma boa assim, pergunta, é verdade. você vê o que as pessoas falam, né, Como assim, ele você... reagiu dentro dele, né? Você disse assim, cara, realmente você dobrou ali a aposta porque achou que o pessoal ia dizer, não, não, ó, a gente vai ceder aqui as suas exigências e tal. Ou você realmente disse assim, quer saber? Se ele não aceitarem, não tô nem aí. Eu queria entender isso, assim, mas da É. visão dele, assim, ele falando isso, assim, né? Tipo, o que realmente passou na cabeça dele naquele momento. Porque, assim, existem as coisas que a gente fala, assim, tipo, Que porque a gente quer que as interpreta, né? pessoas... Interpreta. É, que eu digo assim, eu quero que as pessoas pensem isso daqui. Então, eu vou falar isso aqui para as pessoas acharem que É. eu estou pensando. E tem aquilo que de fato a gente está sentindo e pensando. Então, assim, era uma oportunidade única, assim, né, de você entender isso, assim. Por exemplo, você chegar, assim, para um Capablanca, assim, e dizer assim, e aí, Capablanca, assim, o que você pensou ali na hora que a Alekhine disse assim, não vou dar revanche. E aí? Se você encontrasse a Alekhine agora, aqui, o que você ia fazer com ele? Eu queria saber, assim, realmente, o que ele faria se encontrasse ali naquele momento ali, a Olha, foi Alekhine? boa essa ordem da pergunta, porque com certeza Capablanca ia lhe responder com educação. Não sei se com a É, Arlequina seria com se tanta. o contrário não seria, Não, tá né? certo, tá certo. Você Então convenceu. eu Essas acho que eu ia nessa perguntas. linha. Tá certo, Tiago. Realmente você atingiu o objetivo. Dá para perceber que você iria extrair muitas coisas boas e eu tenho certeza que tinha muita pergunta que ia surgir uma atrás da outra. E é interessante isso, né? Porque cada um que já apareceu aqui disse coisas tão interessantes. Teve um que disse assim: eu não tenho tempo para jogar. E então, Hum, mesmo jogando 1 minuto, eu queria jogar 1 minuto. Já teve outro que diz o seguinte: eu preferia ler, porque quando eu leio, eu entendo as mentes deles. Eu não queria ver os defeitos deles. Então, por isso é, que eu digo, é qualquer muito amplo, né? resposta é muito amplo, mas o público agora lhe conhece no seu sentimento maior.
que é, mesmo 3 coisas boas do xadrez, você escolheu o que dá mais interação para você. Então, missão cumprida e vamos entrar agora no xadrez emocional. E agora vem um momento que muita gente diz assim, Piscatu, é massa isso aí, porque a gente conhece a história e tudo, mas os 2 momentos especiais, pode ser 1 ou 2, quais os 2 momentos especiais, Matheus, que você teve, Tiago, Matheus, Tiago, que você diz, foi muito especial, só que você tem que contar a história, o contexto disso, que às vezes a pessoa diz, foi Kasparov dar uma tapinha aqui e dizer obrigado. Sim, mas o que é que foi? Eu estava ali diante, aí você faz aquela narração para a gente entrar no seu universo e entender o impacto disso. Então, pode ser 1 ou 2, você que escolhe, que são especiais, muito especiais, que você diz assim, Piscator, eu nunca vou esquecer essa experiência, tá? Pode ser de aluno, de competição, de grande mestre, uma mensagem que alguém lhe deu, o que for, tá? Pronto, então, eu tenho muitas assim, na verdade, né? Mas como a gente tem que escolher 2... tem muitas, isso aí se me der corda, eu vou me embora aqui. Então por isso que tem só impor alguns 2, só limites. 2. Tem que impor alguns limites boa mesmo. qualidade. Boa qualidade. Certo. Então, assim, a primeira delas foi o seguinte, né? Eu comecei a lecionar na escola, tal, aquela coisa toda, e surgiu a oportunidade de levar os meus alunos pela primeira vez assim para um torneio escolar, né? Que foi os Jogos Escolares de Pernambuco. Então, assim, eu estava muito nervoso, porque era a primeira vez que eu estava levando os meus alunos para disputar. Responsabilidade, né? Aquelas Responsabilidade muito grande e como tal. eles vão reagir, né? Então, assim, eles estavam muito nervosos também. E eu entendi que, tipo assim, apesar de eu estar muito nervoso aqui e tal, eu sou, na minha essência, assim, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, assim. Mas, por exemplo, naquele momento eu entendia que eu não podia deixar essa minha ansiedade transparecer, assim. Então, eu sempre tinha que Exatamente. manter... A gente entende que a gente ali está como referência, né? Isso. Então, assim, eu tinha essa dimensão de que eu tinha que ser a referência ali para os meus alunos naquele momento. E, assim, foi uma situação muito complicada no sentido de... Para levar eles até lá foi muito difícil, porque a época, como era a primeira vez que estava se fazendo uma proposta como essa de levar os alunos, tal, etc. Então, assim, eu não contei muito com o apoio na época, assim, da escola. Foi muito difícil, É assim. natural porque é tudo muito, assim, cuidadoso, né? Responsabilidade e tal. Então foi muito difícil, assim. Então eu tive que me virar muito, assim. Eu tive que conseguir o contato diretamente com os pais, né? Fazer aquela Autorização parceria, dos assim. pais, aquelas coisas todas tal. Então, assim, tive que negociar muito, assim. E foi muito desgastante, assim. Aí, tudo bem, né? Passada essa fase primeira, assim, da dificuldade, né? A gente conseguiu ir pro torneio. Então, assim, eu já vinha com essa bagagem de, poxa, foi muito difícil chegar aqui. Foi um trabalho gigantesco, assim, de convencimento, de logística, etc, etc. Então, assim, já tava com essa bagagem pesada, assim, nas costas, né? Aí tudo bem, chegou o torneio e, assim, o mesmo impacto que eu tive quando eu fui jogar um torneio pela primeira vez, que eu me senti, tipo assim, inferior aos demais competidores, assim, eu senti também quando a minha equipe chegou lá, Tudo é a né? primeira vez, né? E porque, assim, né, aquela coisa assim, eu via os alunos das outras instituições muito mais acostumados a jogar torneio, né? O pessoal lá do Colégio Militar, porque assim, o Colégio Militar a gente sabe que tem aquela questão da disciplina muito forte e tal, sabe, aquela postura, né? Então, assim, querendo ou não, causa uma intimidação, não que seja a intenção deles, assim, mas acaba intimidando, assim, né? Nossa, eles são muito fortes, né? Eles são muito organizados e tal, eles devem jogar muito. Então, E todo tinha militar essa... joga xadrez, sabia, né? Ele na LAN tem aula de xadrez e é aula séria, e os caras jogam bem. Normalmente, assim, os alunos que vêm do colégio militar para disputar os torneios escolares, eles não vêm assim, tipo, a passeio, não. Eles vêm, E vem não vem, não. afiadinho, Então, né? Vem afiadinho. vem. Então, assim, tinha essa questão, né? Deixa eu lhe Tipo, dizer uma poxa, coisa, eu tenho que dizer, porque aí é covardia. Eu fui um dos que, pioneiro lá do xadrez militar, foi quando a gente teve o primeiro título Norte e Nordeste. Os alunos são muito dedicados, muito dedicados. Para você ter uma ideia, na primeira aula, todos aprenderam, todos, sem exceção, mate de bispo e cavalo, e você sabe que é difícil. muito difícil, E eu é verdade. botava
para eles competir comigo quem fazia em menos de 1 minuto. E teve uns 2 que fizeram. Então, o que você está dizendo demonstra o seguinte, que quando a entidade abraça o xadrez, mesmo saindo quem iniciou, o trabalho continua acontecendo. Continua. Exato. Fica tipo. É igual quando você, fazendo comparação com o futebol, assim, né? Você diz assim, E não é o mérito estilo meu, do. não. A técnica eu tinha para ensinar, mas eu digo, o mérito é deles, que eles, quando não quer aprender, Sim. não aprendem, não tem para onde. Você chega assim, é o modelo, por exemplo, o Barcelona, assim, entra técnico, sai técnico, é sempre o mesmo modelo de pensamento de futebol, né? Então é mais ou menos essa questão, assim. Ou eu Então fico tinha essa. imaginando a sua tensão de Ah, grande. controle emocional. Detalhe, sempre o pai ligando nos intervalos, como é que tá, tudo Como é que bem? tá? E E aí. às vezes a criança chora, você diz, ó, chorou um pouquinho, mas eu tô aqui junto dele, não sei o que. Eu Uhum. fico imaginando você com aquela cena do equilibrista chinês com os pratos assim. Tá entendendo? Exato. Então, assim, eu tava com uma tensão muito grande, assim, nesse evento e, claro, tentando ali ajudar os meus alunos, tal, gerenciar ali as demandas deles, tal. E aí, tudo bem, né? O torneio começou, aquela coisa assim, o Flaninho perdeu, a outra perdeu também, aí uma conseguiu empatar, aí eu digo, opa, então, vamos lá. E é, tipo assim, fazer as outras duas que perderam, entender, né, que tipo, ó, tal, foi importante, não sei o quê, vamos lá, aquela E coisa aí tem toda. um negócio interessante, deixa eu passar um pouquinho da experiência para no futuro aí. Quando você tem alguém que tem um resultado positivo, seja uma vitória ou um empate, aqueles que você vê que estão se desanimando, não, peraí, pessoal, vamos torcer para Ó, fulana. exato, E continue exato. jogando porque isso soma ponto ao grupo. Não sei. Aí tem que ter esse jogo, que a tendência depois de 3 rodadas, 3 pancadas, eles às vezes desestimulam um pouquinho. Não Uhum. desiste, mas ficam Mas desestimulados. Mas dá uma baixa no moral, é assim. só um Ah, pitaco aí, né? Mas vai lá. sim. Aí vem a primeira vitória, né? Aquela empolgação, vamos lá, tal, não sei o quê. Enfim, o torneio foi se desenrolando, tal. Então, assim, a gente entrou ali como zebra total, assim. A gente era zebra, né, absoluta, assim. Aí, tudo bem, chega lá, no caso foi a equipe feminina. Ela começou a fazer uns pontinhos ali, arrancava um Olha. empate, arrancava uma vitória. A outra que, tipo assim, não tava conseguindo pontuar, né? Mas as outras duas estavam sempre dando apoio. Não, tu vai conseguir, calma, vai ficar mais Poxa, tranquila, que tal. massa. A equipe Criou já ali uma entrou no harmonia. clima de se ajudar, né? Isso. E assim, eram até categorias diferentes, né? Uma era sub-12, a outra era Entendi. sub-14, né? Enfim, terminou lá a competição, né? Quando termina assim, que o pessoal tá lá anunciando, né, os resultados. Aí, em primeiro lugar, né, o Colégio Militar, né? Que era já esperado assim pela força que eles demonstraram no torneio. Aí, segundo lugar, não lembro agora qual foi a escola. E aí, quando foi anunciar o terceiro lugar, né? Foi a Imagina a escola farra. que, nossa, quando anunciou, não, em terceiro lugar, tal. Tipo, foi o momento que eu não consegui segurar, assim, tipo, eu disse, Aí não, vai a agora, lágrima, aí vai a lágrima. agora, aí desabei, assim, Porque né, aí tipo, mistura a tensão que estava e a concretização final de que deu tudo certo. Ó, se não tivesse título, já tinha dado certo, mas dando o título, agora você volta dizendo, olha aqui, pum, pois é é. nosso. E assim, né, foi empatado, né, com o segundo lugar, foi no critério, né, no critério a gente Poxa, foi então ficou terceiro, né, entre o segundo e terceiro, né? ó, é. E assim, né, aquilo ali pra mim, além de, sabe, o peso que eu tava sentindo ali naquele momento, foi o momento que eu pude finalmente desabar ali, né, tal. E assim, eu sou uma pessoa muito difícil de chorar, assim, né. Eu tenho essa Mas você característica, é muito sabe que raro. quanto mais duro o choro vai Aí, quando ser ele vem mais também, sutil, né? Quando acerta. é, quando É. pega ali certeiro, aí assim, Que bonito foi. essa história. E assim, aquilo ali foi fundamental, porque foi a virada de chave que precisava para que a escola ela entendesse a importância e passasse a valorizar mais. Eu E fico assim, eu imaginando os passei. pais, a alegria de ver você ir voltando com coisa. E outra, nessa hora, todos os pais, mesmo que os filhos tenham ganho ou não, faz a maior vibração, porque sabe que era a primeira vez, então, né, não poderia não trazer e tudo. Isso. E eu imagino a alegria da escola recebendo, porque o grande prazer é a escola saber que, ó, aqui, ó, houve um diferencial, né? Que Pois massa. é, e assim, eu passei 10 anos trabalhando nessa escola, né? Eu saí de lá, né? Porque Como é o assim, nome né? da escola? Precisava. É o Colégio Desafio, lá Colégio na Desafio Iputinga. e toda a equipe
de coordenadoras, diretores ou diretora, parabéns, independente de qualquer coisa, por acreditar aqui no enxadrista e professor Tiago. E o xadrez precisa muito disso, viu? Pode mudar o professor, mas não deixa de ter xadrez, porque xadrez, antes de tudo, é uma ferramenta para você a pensar antes de agir. E isso é muito importante na prova e na vida. Parabéns aí, Colégio Desafio. Pois é. Nem sei Então, se assim, está tendo aula, mas merece o elogio. Vai lá. eu passei 10 anos lá, né? Saí porque precisava dar outros passos assim na minha carreira, mas até hoje, assim, eu sou muito amigo de todo mundo que ficou lá, né? Que Tipo assim, eu massa. tenho uma relação de amizade, eu falo sempre com o pessoal lá, porque assim, Pronto. além do xadrez, eu entrei lá exatamente, foi a minha primeira experiência como professor de xadrez e tal, então eu tenho um apego muito grande à escola. A escola ela foi fundada em 2009 e eu digo assim, ó, eu tava aqui no primeiro dia de aula da escola, abri o portão e eu tava aqui, primeiro dia, Que primeira massa. segunda-feira do Que ano letivo massa. 2009 e saí de lá em 2019, então eu fiz um ciclo de 10 anos lá. E esse torneio, ele foi extremamente importante porque, assim, ele foi o divisor de águas meu lá na escola, porque a partir daquele momento, assim, né, claro, eu já tinha digamos assim, um respeito pelo fato de ser um profissional, tal, etc, aquela coisa toda assim que fazia um bom trabalho, mas a partir daquele momento, né, digamos assim, né, foi quando se viu que, nossa, realmente essa questão do xadrez a gente tá fazendo o investimento certo, assim, sabe? Tipo, é importante, é fundamental. E assim, passei boa parte das alegrias que eu tive, assim, enquanto professor de xadrez foram lá. Então, assim, É porque, na foi uma história. verdade, essa é uma concretização de uma coisa que aparentemente, para a maioria das pessoas, era abstrata, que é o resultado de um torneio. Porque o Isso. resultado do torneio, mesmo que não fosse trazendo medalha nenhuma, mas estando ali numa boa classificação, demonstra que o trabalho não só foi dado aula, mas houve uma melhoria de nível. E isso para a Exato. autoestima da escola, para a autoestima dos alunos. E detalhe, você, com muita humildade, conduziu isso. E aí a lágrima não é a lágrima de tristeza, é da alegria de dizer valeu a pena toda a pressão. Pois Porque é. é exatamente isso que eu digo a todos os professores quando me contratam para formar professores de xadrez. Não importa o seu passado, o que importa é você querer acertar todo dia. Todo dia. Perfeito. Faça o caminho do bem que as coisas acontecem. Porque as pessoas não só jogam bem porque aprendeu a técnica, elas jogam bem quando o professor também faz ela se sentir bem, segura, tranquila e saber que ganhando ou perdendo, ela já é uma grande diferença, porque enfrentou os seus desafios, aprendeu a perder, aprendeu a ganhar. Então, Tiago, você está de parabéns com isso aí. E agora vem um checkmate emocional, que é o momento da sua mensagem para se despedir do público, e depois eu vou me despedir do público. O que é esse checkmate emocional? É uma fala sua, que pode ser dizendo um trecho de um livro e vai argumentar, ou falar de forma universal para as pessoas em geral, ou para o pessoal do xadrez, ou para as crianças, ou para os pais, ou para as escolas. Fique totalmente à vontade para fazer a sua reflexão e, desde já agradecendo a você pelo carinho, pela abertura do coração. É muito bom. Olha, se para um professor é gostoso ver um professor que tem vivência, a gente sente logo que você se esforçou muito, chegou várias aulas depois de chegando em casa, um bagaço, a panturrilha doendo que só, e você quer dormir, mas não consegue dormir de tanta dor nas pernas, que é o tempo todo em pé e tudo, mas dorme satisfeito porque você fez o seu melhor. E eu garanto que o que você, toda a sua fala está muito contextualizada e você realmente demonstrou que viveu isso intensamente. E nada mais justo, realmente, o pessoal da federação ter botado você como uma pessoa responsável, até para orientar outras gerações de como conduzir os jogos escolares do nosso estado. Então, a mensagem está contigo e muito obrigado pela essa abertura do coração e agora checkmate emocional. Então vamos lá, né? Assim, tem uma passagem assim que eu vivenciei também, que vai
me dá um fundamento para essa mensagem que eu vou falar agora, que é o seguinte, né? A gente sempre tem aquela coisa assim que quando a gente aparentemente não é bom em algo, aparecem diversas pessoas para dizer assim, ó, tu não consegue fazer isso aqui, tu é muito ruim, ah, é um fracasso, tal, etc. E vão aparecer poucas pessoas para chegar e dizer assim, ó, eu posso te ajudar nisso aqui, vou te estender uma mão aqui e vou te ajudar, né? E vão surgir também pessoas que vão ajudar sem nem saber que estão ajudando também, né? E essa é a mensagem que eu quero deixar, e ela é embasada em uma história também real, assim, que é bem emocionante também, né? Que eu tinha um aluno, que eu trabalhei com esse aluno durante alguns anos, e esse aluno ele tinha dificuldade de aprendizagem, ele tinha uma estrutura familiar bem complicada, né? Que dificultava bastante, assim, esse processo, né? Uns problemas até bem sérios, assim, e esse aluno ele era conhecido assim como, fulaninho, não quer nada com a vida, não quer nada. Inclusive, assim, eu era professor de história dele e também trabalhava com xadrez. E aí eu vivenciava exatamente isso. Eu pegava uma prova de história dele, ele só assinava e entregava a prova em branco. Zero. Só assinava o nome. E no xadrez, quando eu colocava jogar xadrez, o menino era um talento. Aí eu digo, mas como pode? Como pode uma disparidade tão grande? Aí tudo bem, né? Aí surgiu uma oportunidade, um torneio. Aí eu disse, ó, vai ter um torneio, tal, não sei o quê, tô precisando te colocar pra jogar. Aí, não sei o quê, não quero. Eu disse, não, vamos lá, vamos tentar ver qual é, tal. Aí consegui convencer ele a jogar. Ele foi bem no torneio. Mas ele foi bem, tipo assim, não foi bem, foi campeão, tal. Ele foi bem, tipo, para que ele esperava, ele foi bem. Aí ele passou alguns dias, pessoal, quando é que vai ter outro torneio? Aí eu digo, quando tiver eu te aviso. Teve o segundo torneio, lá, chamei, ganhou o torneio. Aí, Eita. tipo, aí no que ele ganhou o torneio, os colegas, caramba, fulaninho ganhou o torneio, tal, ele é muito Pô, bom, a ele é muito bom, ele é muito autoestima dele bom. melhorou, porra, que massa. Melhorou. Aí o que aconteceu? Né? Vem torneio, vai torneio, vem ele jogando, se destacando, não sei o quê. Ele se sentiu muito feliz, assim, tipo, das pessoas estarem reconhecendo pontos positivos nele, porque até então ele era aquele aluno que ninguém queria juntar para fazer um trabalho, ninguém, né, se interessava-se por ele, porque tava ali, não quer nada com a vida, tá, etc. E a autoestima dele lá em cima, os professores começaram a me procurar, disseram, o trabalho que tu fizesse com o Léo, tal, não sei o que. Eu disse, olha, eu só acreditei num talento que ele já tinha, assim, o mérito é dele e tal. E só ajudei a mostrar que, tipo, existia um caminho, assim. E aí, nisso, né, eu comecei a, tipo, dar também algumas orientações para ele no sentido de, cara, como é que tá aí essa questão das notas, tal, não sei o que, tal, disciplina, tal. E ele começou a se interessar, começou a juntar com os colegas, assim, que gostavam mais de estudar, assim, e tal, Que começaram a ajudar ele. massa. E assim, claro, ele tinha a dificuldade natural dele, assim, por conta de todo esse processo, mas assim, ele procurou melhorar, procurou sanar aquela dificuldade devido ao fato de alguém apontou nele uma característica positiva. Alguém chegou e disse assim, caramba, ele é bom. E aquilo fez toda a diferença. E aí, o que me emociona nessa história, assim, é que, por exemplo, né, durante muito tempo, isso, eu comecei a trabalhar com ele, sei lá, 11, 12 anos, né? Hoje ele está com, acho que 19, se os cálculos não estiverem errados. E assim, durante muito tempo assim, acho que até hoje, pelo menos na rede social lá do Facebook, a foto do avatar dele era uma foto que a gente tirou no torneio, que tipo que ele foi campeão. Aí tá ele lá com a medalha e comigo assim, né? E a foto dele, do perfil dele era essa, comigo, né? Então, para mim aquilo era muito marcante, assim, era um gesto silencioso, tipo assim, ele não precisou dizer, vou te homenagear aqui, não. Foi um gesto silencioso dele, né, que eu entendi aquilo ali como tipo assim, pô, fui alguém É importante um ali na... obrigado, né? Um Exato, sem obrigado. precisar dizer nenhuma palavra, entendeu? Então, assim, para mim aquilo era, caramba, puxa, eu consegui, de certa forma, ajudar, certo? E, assim, não foi algo tipo assim, não, vou fazer isso aqui pensando, não, foi algo que simplesmente por conta de uma habilidade que ele tinha ali, que eu enxerguei, que identifiquei, pude potencializar, pude trazer e tal. Os outros professores começaram a dar mais atenção para ele, assim, de tipo, poxa, eu vou ajudar ele na dificuldade que ele está tendo em ciências, em Quer dizer, geografia, em até o português, xadrez, etc. até de forma inconsciente, tocou também os professores que, ó, existe um potencial. Tudo bem, vai dar um pouquinho de trabalho, mas tem, né? Uhum. Então, assim, essa história, ela deixa pra gente a seguinte mensagem, assim, né? Quando, né, ninguém acreditar, assim, na sua capacidade, no seu talento, em você de maneira geral,
não desista, porque vai ter alguém que vai enxergar algo de positivo ali, vai te estender a mão e vai te ajudar a, digamos assim, né, tal qual uma, sei lá, uma borboleta assim, né, sair do casulo ali que você tá preso ali e mostrar um lado que as pessoas não estavam enxergando assim, porque existia meio que uma barreira assim na visão das pessoas que só enxergavam os aspectos negativos assim. Então a mensagem que eu deixo é essa, e o xadrez ele tem essa capacidade assim. Às vezes eu digo brincando assim que eu falo, ó, nem sempre o melhor aluno da turma ele vai ser o melhor, né, jogador de xadrez, né? Às vezes o melhor jogador de xadrez é aquele aluno que está dando trabalho para os colegas lá de sala de aula, né? Então, a gente, como é fulano na tua sala? Eu digo, olha, é o meu melhor aluno aqui. E o Então, pessoal às vezes acha uma coisa absurda, né? pois é, mas como assim? Tá, só que eu disse, porque assim, pô, as pessoas precisam entender, isso é um recado que eu deixo para todos os professores, assim, não só de xadrez, mas de geral. A gente precisa entender que inteligência não é só acadêmica, não. Né? Existem múltiplas inteligências, existem, né? Eu posso ser uma pessoa que tem uma capacidade de memorização altíssima, mas eu sou um desastre em fazer um trabalho manual. Isso quer dizer que eu sou mais ou menos inteligente do que eu... Não, eu tenho habilidades diferentes de outras pessoas. Né? Então, assim, a gente precisa enxergar enquanto professor isso e saber, tipo assim, eu posso aproveitar essa habilidade que esse aluno tem para que ele possa conseguir ter um rendimento melhor nisso aqui que eu preciso que ele tenha. Não simplesmente impor assim, você tem que saber, sei lá, equação do primeiro grau, você tem que saber calcular o valor de x, sabe? Então, assim, a gente, ainda enquanto profissionais assim da área de educação, a gente ainda precisa amadurecer algumas questões assim de, claro, já existe muita coisa que está caminhando nesse sentido, mas a gente ainda tem muitos vícios e resquícios assim ainda de uma educação ainda muito centrada naquela ideia assim de você tem que aprender desse jeito, porque se você não aprender desse jeito não vai servir, sabe? Então, aquilo que a gente vinha conversando lá no início do nosso papo, né? Às vezes uma coisa que a gente aprendeu de uma certa forma é muito difícil você desconstruir, né? É muito difícil assim. Então, muitas vezes, claro, tem muitas coisas que são tradicionais, tal, etc, que tem utilidade até hoje, né? Até que eu brinco assim, dizendo, não adianta você achar que, por exemplo, porque a geração de hoje ela não consegue ficar parada, tal, etc. Mas quando você for para a vida, para o mercado de trabalho, você vai muitas vezes ter que exercer uma atividade que exige de você certas habilidades que você adquire exatamente com aquela questão da postura, tal, etc. Então, assim, a gente tem que saber ter esse equilíbrio. Então, a mensagem que eu deixo aqui é basicamente essa aqui, né? Acredite sempre no potencial das pessoas, porque muitas vezes a gente se surpreende com a capacidade que elas têm, assim, e a gente simplesmente não enxerga. Ótimo, rapaz. Isso é que é um professor que dá orgulho. Pense como um professor fica empolgado quando vê uma pessoa desse tipo. Esse daí é o que eu chamo professor que dá choque em poste de alta tensão. É energizado. Quem fez curso comigo sabe desse meu linguajar. Eu quero professor energizado que dá choque em poste de alta tensão. Tiago, parabéns aí pela jornada. Fica muito evidente que realmente você trabalhou muito nesse período de escola, mas você traz uma bagagem muito agradável, muito emocionante, e o mais importante é que você está se decantando com essas experiências, está se refinando, né? Então, muito obrigado aí pela abertura total do coração, das histórias, pela disponibilidade. E eu vou dar um presente agora que eu nunca dei a ninguém e simplesmente por gostei do que você fez. Eu quero que você informe a Yoshio, você e Yoshio, e vocês vão reunir os que participaram do torneio esse ano online, das categorias. Eu, apesar, fiz até um videozinho, tal, narrando algumas partidas. Eu quero que você Uhum. chame todos eles, que eu vou abrir um Zoom para fazer umas análises de algumas partidas, só para eles terem um conhecimentozinho a mais. É um presente gratuito, sem nada. Vocês só me dão um certificado, que para mim isso é importante. E Uhum. eu quero vocês presentes, porque eu quero conhecer cada um deles e elogiá-los por ter participado desse torneio online, deles assumirem mais uma vez o compromisso de ser um bom filho, uma boa filha, e ser um bom aluno e um bom amigo, e saber que o xadrez vai ajudar muito eles. Então, é uma aula que eu vou preparar sobre debilidades no rock, tá?
Eu já tenho Maravilha. preparado de algumas aulas e vou fazendo uma linguagem mais simples, mas vai dar para eles entender. É uma partida que eu joguei que ela é bem didática sobre a fraqueza do rock. Então, todos daquelas categorias lá, eu sei que foram 11 em 1, a 7 no outro, tal, esse online. Aí você se reúne, agenda direitinho, combina com os pais para estar presente junto, quando é os menorzinhos, né? Uhum. E a ideia é poder, mesmo o pequeno, estar ali participando e saber que está aprendendo um pouquinho. Eu quero fazer essa contribuição, tanto para a federação, pela a garra de vocês, à vontade, e também para homenagear esses que participaram. Eu acho que foi a primeira vez online deles, né? Dos pequenos, né? Tem alguns que, assim, no caso, E é, foi o primeiro que ao- eu peguei agora esse ano. pronto, a gente fez as três primeiras etapas agora, foi em junho e duas em julho. Aí vai para quarta agora em agosto, quarta de seis, né? Agora em agosto vem a Pronto, pronto. quatro de Então, talvez seis. foi a segunda É, né, a segunda. Pronto. Não foi uma é, que teve, poxa, agora eu esqueci o nome. É, a gente teve da Academia Sul, teve, depois do Sul teve o quê? Teve o Bullet, e depois foi o das categorias, não foi? É o primeiro do ano da categoria, das categorias. pronto. É porque no caso do escolar, a gente. Cada ano a gente faz uma temática, né? Ano passado foi a temática dos campeões mundiais. Então, cada etapa tinha um campeão mundial sendo Entendi. referenciado. E aí a gente fazia depois uma live Pronto, explicando então sobre você o chama campeão e tal. aí, você sabe qual é. Você combina com o Uhum, Yoshio, ele sabe qual foi o que eu transmiti, aí você combina com o pessoal. Com certeza vai ser um dia de sábado, tá? Assim, ou 10 horas, uma coisa assim, para não chocar com o horário à tarde de algum torneio de vocês. Só que eu não aham, vou marcar, só vou marcar depois do dia 8. Aí você convida eles, não é obrigado, e quem for dos pequenos, tá o pai presente e tudo, porque eu quero uhum. dar uma aulazinha, depois parabenizar os pais e tudo, pedir para continuar dando o apoio a vocês da federação e tudo, que é importante a repercussão também da fala dos pais para proporcionar o efeito dominó e mais gente está praticando. Então, Tiago, parabéns aí pela jornada. Sua entrevista está muito boa e vai ser eternamente lembrada por muita gente. Quem quiser ser professor, escute esse homem aqui, que ele tem uma trajetória de vida muito legal e bastante esclarecedora e com muitas sutilezas para quem ainda não teve a experiência de ensinar em escola. Ok? Obrigado aí, Tiago. Obrigado vocês que estão assistindo. Obrigado os e-mails, os telefonemas. Vocês vão ver que eu vou ficar mais ocupado ainda. Cada vez que passa mais anos, é muita coisa. Mas o xadrez está aí firme e forte. Tem gente aí na federação disposta a ajudar, orientar e tudo. E, Tiago, vou Uhum. indo, vou terminando. Tchau vocês que assistem a gente. Um bom final de semana aí. Tchau, tchau.